nós vamos ter, talvez, o que, na minha opinião, é uma das aulas mais importantes do Venda Todo Santo Dia. Das mais importantes. E talvez vocês já ouviram eu falar uma vez, ou algumas vezes, quem é da época raiz das minhas lives do meio-dia já deve ter ouvido eu falar centenas de vezes sobre esse assunto, que é o quadro na parede, furadeira, decorado. Só que não é tão fácil fazer, né? Às vezes é difícil até de entender. Agora, entender é uma coisa, fazer é outra. E hoje eu trouxe um caminhão de exemplos, tanto os exemplos meus, quanto os exemplos de alunos meus, quanto da mentoria, principalmente, quanto exemplos de outras grandes furadeiras aí, famosas no mundo. Então vai ficar mais simples vocês entenderem. E o mais legal, aqui é copy, hein? Isso aqui é para quem é copyright. Quando vocês implementarem isso, não só vai fazer vocês venderem mais. Não é só para. Quando você consegue acertar isso no seu produto, não é só para você vender mais. É para você vender e sobreviver ao longo do tempo. As pessoas que acertaram a veia nisso aqui, no meu caso com a Kátia, no próprio Venda Todo Santo Dia, posso dizer que acertei na veia. Não só você vai vender, mas quando você se defende do mercado de um jeito incrível e ao longo do tempo você pode morrer, não que eu queira isso, Deus me livre. Você pode morrer que o seu produto sobrevive ao longo do tempo. Eu vou mostrar exemplos que comprovam isso. E não comigo, porque eu também não quero correr o risco, né? Também tenho muito para viver ainda. Mas vou mostrar ao longo do tempo e quem usou isso e pessoas que usam isso conseguiram ao longo do tempo ficar mais fortes ao longo do tempo. Quando você erra isso, seu produto, eu já vi tanta gente que acertou a mão no lançamento ou em outro, e aí bomba, e o produto depois de um tempo para de existir. Quando vocês acertarem isso aqui, ao longo do tempo, o produto de vocês, pelo contrário, vai crescer. Esse é o meu caso. Desde que eu comecei o meu negócio com a Kátia, entra crise, sai crise, tem gente que fala que é presidente, tem gente que fala que é não sei o quê, e a gente só cresce, só cresce, só cresce. Eu acho que hoje eu vou receber a 15ª placa do Vênus. A mulher do Hotmart falou, mais uma conta sua bateu Vênus, hein, Leandro? Não sei o quê. Se eu juntasse tudo, eu tinha duas daquela do outro, né? Aquela maior, né? Porque a gente tem várias contas, né? Por quê? Porque o produto cresce à medida que o tempo passa e não diminui, sabe? Ah, saturou. Não, não tem como saturar quando vocês acertam isso aí. Então, vou dividir a tela sem piadas. Acho que eu vou fazer pelo menos uma. Tem que zoar alguém aqui, né? Deixa eu ver quem que eu vou zoar. Pelo menos uma, né? Pra mim. Deixa eu ver. Algum distraído aqui. Tá merecendo. Tem que achar alguém que tá merecendo. Deixa eu ver. Eu vou até dividir a tela com vocês para vocês verem quem eu tô vendo. Hoje tá mais difícil porque eu não tô em Brasília, na minha sede, que tem vários monitores. Eu tô aqui em Itacaré e aqui não tem tantos monitores, né? Tem que ver vocês, ó. Vocês estão vendo minha tela? Ó, vocês que estão aqui na tela, vocês vão ter que fingir. Estão ou não estão? Só a Sandra que não tá. Sandra, acabei de identificar que o problema é o seu computador, entendeu? Porque tá todo mundo vendo e a Sandra tá falando não. Sabe o que eu vou fazer? Tô nem aí pra Sandra, continua o resto aí que tá prestando atenção, tudo bem. Sandra, você infelizmente troca de computador, que o seu computador é uma porra. Brincadeira. A Sandra vai me odiar. Tá vendo agora, Sandra? Tá? Pode falar que não, porque não tá vendo? Mano, Carol, você tá vendo? Pedro, tá vendo? Sandra. Depois você procura o suporte técnico aí da Dell, que é um problema aí da Dell aí. Beleza? Mas vamos lá, vou seguir aqui para vocês conseguirem ver o planejamento da aula. Isso aqui é a aula comum de quadro na parede, furadeira e decorado, que vocês já devem ter ouvido várias e várias. Vou até mostrar de novo a tela de vocês. Cadê a galera? Eu vejo. Sumiu todo mundo, caramba. Meu Deus do céu, cadê o povo? Eu faço para ver a galera de novo.
Acho que você precisa parar de compartilhar sua tela. É? Acho que não. Então, peraí, que eu vou compartilhar de novo para ver se vai funcionar. Que eu gosto de ver os outros falando sozinho. Era para ter algum lugar aqui. Eu sumi com vocês, não consigo achar vocês ao mesmo tempo que eu compartilho, ó. Controle, bate-papo. Ocultar painel de vídeo. Interromper a gravação, pausar, compartilhar. Foda-se, eu vou ficar sem ver você. Eu vou ver o chat, que o chat aqui é melhor. Eu não vejo a cara de vocês, mas pelo menos alguém, interaçãozinha, eu consigo ver, né? Então, vocês já devem ter escutado eu falando do quadro na parede, furadeira e decorado algumas vezes, né? Para quem não ouviu, eu vou explicar uma vez aqui resumidamente. Existe uma velha máxima do marketing que fala que ninguém compra um quadro ninguém compra uma furadeira, ou então ninguém compra um prego. O que a pessoa compra é um quadro na parede. Essa velha do marketing, ela diz isso porque ela fala que, na verdade, o que ela fala? Ninguém compra o meio, as pessoas compram o fim. Ou seja, dando o exemplo mais clássico e mais batido do mundo ninguém compra ir na academia e fazer 100 abdominais, as pessoas compram a barriga de tanquinho. E eu descobri que é uma baita de uma mentira. As pessoas não compram a barriga de tanquinho porque elas acham que é impossível, elas acham que é mentira, elas acham que é picareta, principalmente hoje em dia, que tem um monte de gente com discurso demagogo vendendo só a barriga de tanquinho, vendendo só o quadro na parede. O quadro na parede está até aqui, ó. Ele funciona porque ele ativa o emocional. Então, o quadro na parede, você realmente precisa dele, porque 90% de uma venda, 98% de uma venda é emocional. Sem emoção, a pessoa não age. Todo o nosso senso de decisão, ele é um senso de decisão emocional. Mesmo quando a gente está racionalizando, a emoção veio antes. Nós somos animais ali. Então, a gente está sempre querendo fugir de dor ou em busca de prazer. O problema é que depois a gente racionaliza. E aí a gente precisa saber como é possível conseguir aquilo que o emocional foi ativado. E aí a gente precisa da furadeira. Como que eu vou conseguir? E aqui eu vou ensinar para vocês, acho que o grande lance da aula aqui vai ser a furadeira em si. Vocês vão descobrir como criar uma furadeira que faça sentido, que realmente seja racional, que realmente seja interessante. Porque essa parte aqui, ela é relativamente fácil de acertar, apesar de muita gente ser teimosa com isso. As pessoas querem não ser específicas, né? Depois eu vou falar um pouco. E a furadeira, ela é mais difícil, mais complexa, mas exatamente por isso que quando você acerta, você tem um produto que sobrevive ao longo do tempo. E o decorado são os benefícios estendidos. São as coisas que acontecem depois que você conseguiu pendurar o quadro na parede. Por que eu chamei de decorado? Porque quando você vai visitar um apartamento na planta para comprar, ele não chega, tem um apartamento todo branco que tem um quadro, né? Não, ele tem um quadro, tem um lustre, tem um tapete, tem um chablauzinho, né? Tem as coisas ali ao longo do caminho, entendeu? Por quê? Porque ninguém compra só um quadro só é sem graça. Então, quais são os benefícios e por que a gente faz? Então, ó, vamos lá seguir o meu negócio aqui. O quadro na parede. O que ele precisa ter? Ele precisa ter um desejo específico, único e atrativo. Então, às vezes eu vou olhar uns quadros na parede que tem 10 coisas. Eu te prometo que você vai melhorar a sua autoestima para poder viver a vida. Não, aí já está botando o decorado junto. Quadro na parede, ele é específico. Eu vou dar exemplos aqui. Eu posso falar que o meu quadro na parede é que vai aparecer 6 gomos na sua barriga. Vamos dizer que eu sou um cara do fitness, né? No meu caso, do Venda Todo Santo Dia, é que você vai vender todo dia. É específico. A minha meta é que a pessoa todos os dias caia ou venda na barada dela. Para quê? Porque o que eu estou vendendo, no final das contas, é a previsibilidade, né? Como é com a metodologia do Venda Todo Santo Dia. E o decorado é liberdade geográfica, liberdade financeira, poder cuidar dos filhos, comprar uma escola legal
Comprar uma escola não, botar o filho numa escola legal, ajudar os pais, viajar, ter mais conforto, ter segurança, ter uma aposentadoria boa, construção de patrimônio, ajudar outras pessoas, gerar valor para o mundo, gerar emprego. Então, você dentro do fitness. O meu quadro, a única coisa que eu quero para que dê certo é chegar ao IMC ideal. Eu quero que você chegue ao IMC, é isso. Qual que é o benefício estendido? Pode ser várias outras coisas, inclusive pode ser ter a barriga de tanquinho depois, mas eu foco nisso. Ou então, cara, eu levo pessoas, não importa quanto que você tem de gordura corporal, você vai chegar a 17% de gordura corporal. Ou um exemplo aqui de um mentorado nosso, que era o Luciano, ele tinha um produto de franquias, e antigamente ele tinha um quadro na parede ruim, que não era específico, que era tipo assim, formação de franquias, ele vendia uma formação para franquias, e depois a gente botou 10 franquias nos primeiros 12 meses, né, 10 franquias depois de um ano. E você deve estar falando, mas no meu caso não dá, no meu caso é muito difícil, eu já tentei de tudo. Nós vamos fazer ao vivo com algumas pessoas aqui ao final da aula de hoje, vocês vão ver que dá em qualquer caso. O quadro seria promessa? Não, promessa é outra parada. Promessa, eu nem uso a palavra promessa. Promessa eu não prometo 10 franquias, eu estou falando que a diferença de quadro na parede para promessa é o seguinte, aqui eu não estou prometendo que você vai ter 10 franquias. Aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou criando um produto que é desenhado para que tenha 10 franquias. Por isso que por isso que você vai ter que fazer a furadeira focado no quadro. Então, se eu tivesse um produto que não tivesse focado em 10 franquias, que tivesse focado em aumentar o lucro das franquias, toda a furadeira ia ser completamente diferente. O meu quadro é o que eu quero, não é o que eu vou prometer, é o meu desejo. O desejo que esse cara tenha 10 franquias. Então, como é que eu faço para ter uma franquia? Você tem que fazer 100 ligações. Para ter 10 franquias, então, 1.000. Então, eu vou ter que fazer dentro da minha furadeira com que ele faça 1.000 ligações em um ano para conseguir as 10 franquias. O quadro é o que eu quero no final das contas. Eu estou trabalhando para que isso aconteça. Isso é o quadro. Se fosse aqui 17% de gordura, eu vou criar um negócio que trabalha para que a pessoa chegue a 10% de gordura. 17%. Esse aqui, se fosse IMC ideal, eu vou trabalhar para 10%. O meu do Venda Todo Santo Dia. Tudo que eu faço dentro do meu curso, que eu peço para vocês fazerem, é para que vocês vendam todo dia. Se for 6 gomos, independente de quanto de quer de gordura, cara, esse negócio vai trabalhar para que a pessoa tenha 6 gomos. Então, qual que é a furadeira? Por que ele é legal? Porque é específico, a pessoa deseja, é um desejo forte e único. A pessoa que quer 6 gomos, às vezes ela nem quer IMC ideal, ela só quer a foto dos 6 gomos. Cada um quer uma coisa. E você tem um negócio que é ultra específico, único e atrativo. Qual que é o problema? Se ele tivesse botado aqui alguma coisa específica, mas não atrativa, se ele tivesse botado assim, uma coisa específica ruim da franquia aqui, vai botar assim, eu quero que você tenha um plano de franquias, eu vou fazer um curso que ensina você a montar um plano de vendas para franquia. É único, ele vai chegar no final e vai ter montado um plano de vendas para franquia, mas não é atrativo. Quem quer um plano de vendas para franquia? Eu só tenho um plano, um kit mídia para venda de franquias, é lindo, é específico, está dentro de específico, é único, não é todo mundo que, às vezes não é nem tão único, né? Mas não é atrativo, então tem que ser alguma coisa que tem um desejo muito forte para que seja atrativo. No caso, 10 franquias, todo mundo quer. Furadeira é como vai chegar, a gente vai chegar lá, é o seu método, o seu algoritmo, o seu sistema, é o que é preciso que a pessoa faça, o passo a passo, para que ela conquiste isso. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um passo a passo para 10 franquias, ele vai ter que primeiro aprender a fazer o kit mídia da franquia, depois ele vai ter que fazer sei lá o quê, depois ele vai ter que fazer isso. Eu vou mostrar vários e vários e vários exemplos de furadeira para vocês hoje. Como que você faz um bom quadro? Ele tem que ser específico, 10 franquias, 17%, IMC, venda todo dia, que é o específico. Tá vendo que nem sempre precisa ter número? O meu, por exemplo, a minha identidade de comunicador não tem tanto número. Então, a parte do específico está no todo dia.
6 gomos. Daqui a pouco a gente vai fazer com um de vocês aqui, mas é específico. Ele tem que ser sedutor. Vender todo dia é sedutor. Chegar no MC ideal é sedutor. 10 franquias é sedutor. Então, qual que seria um exemplo do fitness aqui que não vai emagrecer? É específico. Eu te ensino a desenvolver um treino muito bom. Não é específico. Não quero ter um treino. Eu te ensino a ter disciplina para o treino. Eu te ensino a lidar. Não é lidar. Eu quero saber a coisa específica que vai acontecer quando eu conseguir. Espero que vocês, em caso de contabilidade, ninguém tem muito desejo. Não tenho muita dificuldade nisso. Mentira, claro que como que ninguém tem desejo de contabilidade? Como reduzir os seus impostos em até 20%? Pronto, já descobri na primeira. Então, todos os nichos dá para fazer. Contabilidade descomplicada. Conversa, ninguém quer nada descomplicado. Eu quero saber o que vai mudar na minha vida. Contabilidade descomplicada não é específico. É sem graça, não é atrativo. Economizar 30% no imposto Então, vocês têm que encontrar coisas que as pessoas realmente querem, que senão vocês ficam vendendo commodity, coisas que ninguém tem interesse. Depois eu vou fazendo 1 a 1 com vocês, para vocês matarem a dúvida, mas toda vez que você fala 10 projetos de engenharia, aí me parece legal, economize 50% do imposto por mês, aí me parece legal. E no direito, todos têm como. Aí vocês é que vão ter que ficar fazendo o exercício para encontrar o específico atrativo para vocês. Então, o que não vale no meu não tem como. Você não conhece meu nicho, no meu é impossível. Não, todos os nichos dá para você encontrar algo interessante que as pessoas realmente desejam, que seja específico, seja sedutor, emocionalmente atraente e mensurável. E por que você tem que ter um quadro na parede específico, único e atrativo? Porque ativa o emocional. A pessoa consegue até saber se consegue ou não atingir isso. Pelo menos é mensurável, né? E a furadeira? Desculpa, gente, eu tô meio gripado aqui. O que você usa para... A furadeira é o que você usa para conseguir pendurar o quadro. É o que eu tenho que fazer para realmente chegar a vender todo dia, ou chegar ao meu IMC ideal, ou ter 17% de gordura. A furadeira é o método, é o algoritmo, é o sistema, é o passo a passo. Daqui a pouco eu vou dar exemplos, vai ficar mais claro para vocês. Por que deve ter uma furadeira? Porque te torna único, registrável e incopiável. Quando você tem só um curso e fica falando lá um monte de teoria só, depois eu vou até mostrar alguns exemplos. Então, se você tem um curso e fica falando, o marketing é muito importante, por isso, por aquilo, não é registrável, eu não consigo nem registrar isso. Não é um sistema, não é único. É copiável, às vezes. A pessoa pode falar de uma outra maneira, a mesma coisa. Quando você cria um sistema, você consegue registrar ele, e aí ele fica único, registrável e incopiável. Ele também automaticamente te deixa mais atrativo. Depois eu vou até mostrar um caso de uma empresa que conseguiu criar um sistema e ela consegue valer até, 40 vezes mais do que todos os concorrentes dela. Vou mostrar para vocês. E também torna mais possível, porque quando você escuta uma teoria muito longa sobre alguma coisa, você acha que é pouco palpável com que você consiga. Quando você entende o passo a passo, você fala, cara, eu acho que eu consigo trilhar esse caminho. É só dar o passo 1, depois o passo 2, depois o passo 3. Então, ele ativa até o racional. A pessoa começa a justificar. Então agora aquela coisa que ela falou que parecia longe, depois que eu entendi esse sistema, eu começo a entender que pode ser que eu consiga. Então ele justifica o que o emocional seduziu. O emocional aqui seduz, aqui ele começa a racionalizar e fala, vale a pena, então acho que eu consigo. Como que você faz uma furadeira? Eu vou mostrar aqui as principais coisas que você tem que fazer. O primeiro ponto para você, o que é uma furadeira, né? No caso, o que é um método? Pode até usar a palavra receita. Eu vou usar essa analogia aqui, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Uma receita é um método. Então, vamos dizer que eu tenho quadro na parede, é um pudim. Qual que é a furadeira para fazer um pudim? A receita de pudim. O que você tem que fazer a receita de pudim? Passo 1, bater os ovos, depois o açúcar, deixar queimando lá, não sei o que, eu não sei fazer pudim, né? O que mais tem para fazer pudim, pai?
o leite condensado, aí você bate o leite condensado, bota na forma, depois desenforma igual eu desenformei. Então, esse é o passo a passo, é o método para se fazer um pudim. Tem vários métodos. Tem um pudim que tem furinho, pudim que não tem furinho. Inclusive, tem uma aluna minha da mentoria que faz um pudim pudim perfeito, uma delícia. Agora, como que você deixa a sua receita única? Você vai colocar você vai dar o seu nome para as coisas, não vai ser pudim normal. O dela é pudim perfeito, que é um pudim que não tem furinho, que não é o pudim com leite condensado normal. Depois eu vou mostrar como é que vocês vão deixar isso mais únicos. Mas a primeira etapa é definir, cara, eu vou fazer um pudim. Então o objetivo final é um pudim sem furinhos. Então, a primeira coisa que você tem que definir para ter uma furadeira é um objetivo final. Por que muita gente erra nisso? Porque não tem objetivo final. Meu curso é melhorar a autoestima. Isso não é palpável. Como é que eu sei que melhorou ou não? Tem uns que é assim, o meu curso é de desenvolvimento emocional para mulheres. Como é que eu sei se ela está desenvolvida ou não? Então, a coisa mais importante para você ter uma furadeira é antes ter definido o objetivo final, né, da receita. No caso, como é que eu vou fazer uma receita de pudim se eu não sei se eu quero um pudim, um bolo de chocolate, um bolo de cenoura? Então, é o objetivo final. Depois, você tem que definir indicadores. Eu vou mostrar exemplos aqui de como é que isso ajuda. Um indicador pode ser sem furinho ou não, pode ser um pudim diet, sem açúcar, pode ser... Enfim, você tem que definir um indicador. Normalmente, bons indicadores é tempo, dinheiro, estágios, graus, para quem não é de exatas, né, você vai arrumar indicadores para medir satisfação, para medir alegria, para medir felicidade. Vocês vão entender como é que faz isso aqui hoje ainda. Vou dar exemplos e a gente vai fazer na prática. Mas você tem que definir quais são os indicadores, vai te ajudar a fazer a sua furadeira. Depois você vai definir os sis e entãos. Então, às vezes, se você já está com 17%, se você está com 30% de gordura, então vá por aqui. Se você está com 25% de gordura, então vá por aqui. Se você está com não sei quantos por cento de gordura, então, se você está com obeso, não sei o quê, então você não vai fazer o mesmo cardio de alguém que não é obeso. Então, você vai definindo os cis e então, porque cada pessoa vai estar num jeito diferente para atuar usando o seu método. Depois você vai definir o passo a passo. Qual que é a primeira coisa que a pessoa tem que fazer antes de mais nada? Qual que é a segunda, a terceira? Depois você vai definir a trilha. Eu vou explicar o que é trilha aqui, vocês vão entender ainda. Por exemplo, a minha, do Venda Todo Santo Dia, eu defini que a gente tem um newbie, que é o cara que faturou 0, que nem tem produto ainda. Tal. Depois eu tenho o soft. Depois eu tenho o hard. Opa, saiu errado aqui. Soft. Depois eu tenho o hard. Depois eu tenho o pro. Depois eu tenho o master. Aqui é quem não vendeu nenhum, 0 vendas. Aqui é quem já fez de 1 a 10 mil em venda. Tá soft ainda, essa pessoa não é profissional ainda. Aqui é hard, já é mais difícil, que é acima de 100 mil em vendas. Aqui é acima de 2 milhões em vendas. E aqui é acima de 10 milhões em vendas. Na minha furadeira, eu sei que para a pessoa chegar até aqui, o que ela tem que fazer? É o meu passo a passo, é definir, inclusive é isso, né? Definir o quadro na parede, furadeiro, decorado, fazer a página de vendas, o vídeo de vendas, fazer os anúncios da mandala. Eu sei o passo a passo, e tem um passo a passo bem definido. Depois eu vou mostrar como é que eu fiz isso. Depois que fez a primeira venda, eu sei o que ela tem que fazer para sair, né? Depois que ela montou a base para vender, ela fez a primeira venda. Depois eu sei o que ela tem que sair. O que faz ela fazer a primeira venda até os 10 mil é diferente do que faz ela fazer até os 100 mil, que é diferente do que vai fazer ela pular para 2 milhões, que é diferente do que vai fazer ela pular para os 10 milhões. Então, eu recomendo que vocês tenham uma trilha. Qual que são as etapas, os estágios? Você fala, Leandro, mas o seu é de marketing. Em todos os outros nichos dá para você fazer, desde pudim até desenvolvimento pessoal, a contabilidade, a consultoria, desde que você tenha definido um bom quadro na parede. Beleza? Tem os níveis. Todo mundo. Isso aqui, por que é tão importante? Porque o ser humano,
ele não se move por onde ele está, ele se move por onde ele pode chegar. Isso aqui demonstra sinal de possibilidade de progresso. Então, se o seu curso não tem possibilidade de progresso, a pessoa está ali fazendo quase que está só consumindo conteúdo, está só, ela não tem uma coisa aplicável. A grande graça de ter um método é que ela é aplicável. E quando alguém tem algo aplicável, quando alguém aplica algo, essa pessoa tende a ter resultado. Quando essa pessoa tende a ter resultado, o que acontece? Ela vai virar depoimento para você. E quando você tem mais depoimento, você vende mais. É tudo, né, causa e efeito aqui. E outra coisa que é importante que vocês tenham dentro do método de vocês é nomes próprios. Eu vou mostrar para você. Você não pode chegar e falar assim, vou criar a minha metodologia aqui. Etapa 1, vai ser aquecer. Uma vez eu peguei um aluno de vendas que ele falou, a primeira etapa seria reunião de apresentação. Segunda etapa seria demonstração do produto. Terceira etapa seria fechamento. E quarta etapa seria prosseguimento. Cara, fechamento já existe em vendas desde que o mundo é mundo. Por que esse método é seu? Esse método ele é o que eu chamo de jornal hoje. Todo mundo já sabe. Ele não é registrável. Você não registraria um negócio que tem seria a apresentação do produto. Isso não é registrável. Você vê que eu vou mostrar exemplos de métodos que são registráveis do meu e de alunos meus aqui. E por último tem o decorado, que são os benefícios estendidos. Uma coisa que, por que o decorado serve? Porque ele também ativa o emocional total, porque o que a pessoa quer, mais inclusive do que ela acha que ela quer. Quando alguém fala que é a barriga de tanquinho, ela não quer só a barriga de tanquinho, que realmente ela quer o que está por trás do desejo da barriga de tanquinho, que é aceitação, é se sentir admirado, é sentir que as pessoas admiram ela, se sentir desejado, é sentir autoestima, significância. Às vezes, em alguma outra, se fosse um curso para educar os filhos, por exemplo, o que a pessoa quer, talvez seria se sentir um bom pai, se sentir um pai, não sentir culpa, né? Às vezes o benefício também é estendido para outras pessoas, quando o seu curso não é só para você, é para a família toda, que a pessoa está pensando nem só nela, está pensando nos filhos. Então, são os benefícios estendidos, que no final das contas valem mais do que só o quadro. Então, por isso que o decorado é muito importante. No meu caso, quando eu falo em viagem, isso que faz o olho da pessoa brilhar. Quando eu falo em comprar um apartamento novo, igual a Giovana, que mudou do apartamento que ela estava, e hoje tem a possibilidade de ter um quarto só para o filho dela, e ela poder trabalhar, e ela poder pagar uma escola legal para o filho, ela me manda aquele depoimento é cheio de decorado. Quando eu falo em que ajuda os meus pais, quantas outras pessoas também têm a situação do pai não estar tão bem, que pode ajudar financeiramente e tal, então é um benefício que também me faz me sentir útil, né, que estende o benefício para minha família. Esse é o decorado. E às vezes também no decorado tem coisas que a própria pessoa já está em busca, né, que é encontrar desejos específicos. Dentro do decorado tem gente que já quer só melhorar a autoestima, por exemplo, que seria um decorado do 17% de gordura ou dos 6 gomos na barriga. Um dos decorados é estar com autoestima alta, mas tem gente que já está buscando como melhorar a autoestima. Então, você pode fazer um anúncio como melhorar a autoestima através de um corpo bonito. Então, às vezes, o decorado ele é ótimo para se fazer anúncios. Você consegue fazer anúncios direto para o decorado, que é o final do que a pessoa realmente já quer, beleza? Acabou que a gente vai mostrar os exemplos e fazer exercícios com vocês na prática, que vai ficar mais fácil. O quadro na parede, eu acho que vai ser mais interessante a gente fazer com vocês. Aqui eu paro de compartilhar, a gente vai ficar fazendo com vocês aqui ao vivo. A furadeira, que eu acho mais legal, é mostrar na prática um exemplo de furadeira muito interessante, que tem tudo isso que eu falei. Vou mostrar até os do Venda Todo Santo Dia. Mas isso aqui é um partograma. Alguém aqui já viu falar em partograma? Bota aí no chat, interage comigo, para eu saber que vocês estão comigo. Um partograma, ele é um método. É um método para saber o momento do parto, para saber se agora é para o bebê nascer, então é uma parada para o parto. Algum estudioso de parto desenvolveu
esse nome, partograma. Primeira coisa que ele fez, ele batizou. Ele poderia ter batizado até com o nome dele, normalmente o cientista gosta de falar isso, partograma Watson. Imagina se fosse eu, partograma Ladeira, não ia ter muita credibilidade, a pessoa ia falar, Jesus, eu não vou usar não. Mas olha só como é que ele foi fazendo exatamente o que eu falei. Olha como é que ele pegou o indicador dele aqui. Ó. O indicador é tempo, dinheiro, estágios, graus. Vamos pegar aqui quais indicadores esse cara pegou aqui, do partograma. Ele pegou o indicador tempo, são quantidade de horas, então 0 horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, 14 horas. E quantidade de dilatação, tamanho de dilatação, que é centímetros. Cada um vai ter o seu. Pode ser a menina da contabilidade, pode ser imposto, pode ser economia e imposto, pode ser tempo, pode ser tempo gasto para fazer planilha, enfim, cada um vai ter o seu. Aqui, ó, ela pegou e botou aqui, Ladeira, nos partos humanizados não utiliza partograma, isso é bem antigo. Eu não estou entrando no mérito disso não, tá? Se é antigo, se é novo, estou dizendo que é um método. Se é antigo, se é bom, se é ruim, aí cada um vai ter sua avaliação. Às vezes para você é antigo, mas eu não estou entrando no mérito se é um bom método ou é um método ruim. Eu estou entrando no que é um método e que ele é muito explicável e que qualquer pessoa consegue entender mais ou menos. É uma aula de marketing, não é de parto, exatamente. Mas vamos lá. Ela chamou essa fase de 0 a 10 horas de fase latente. Olha o nome, isso aqui ela pode registrar. Cara, essa é a fase latente. Essa pessoa que inventou isso. E ela falou que se a fase latente, durante a fase latente, que é de 0 a 10 horas, ela aumentou a dilatação daqui para cá, não tem dilatação, de 2 centímetros. Passou aqui de 10 horas para 12, ela chamou essa curva aqui, que fica daqui até aqui sem dilatação, e aqui de 10 horas a 12, ela sai de 2 para 8 centímetros de dilatação, ela chamou de curva sigmoide. Ela deu um nome que dá para ser registrado, né? Ela chamou essa fase, que aumenta a dilatação de 2 para tantos centímetros, de fase ativa. Olha como é que ela foi criando, ó, quando ela foi encontrando primeiro, define, ó, vou até melhorar aqui. Uma outra coisa que precisa para a sua furadeira acontecer é definir indicadores e encontrar padrões. Encontrar padrões. Olha como é que essa pessoa aqui, ela deve ter, nos estudos dela, encontrado padrões de que, normalmente, na hora 10 a 12, aumenta a dilatação e aqui entra no período pélvico. E ela chamou essa outra fase de curva hiperbólica, que quando está daqui, desce para cá, não entendo porcaria nenhuma de parto, então provavelmente deve ser. Mas olha o que é interessante, ela chamou esse período de período pélvico, esse período de fase ativa, essa fase de fase latente, essa curva de tal e tal. E aí, de acordo com a curva, o médico lá vai saber o que fazer. E olha como é que é visual. Quando chegou daqui para cá, a pessoa está medindo lá a dilatação e medindo o tempo. Eita, então entrou no período pélvico, vamos direto agora para fazer o parto, mesmo que está na hora do bebê nascer. Ela está na fase de 10 a 12. Não precisa ainda ficar preocupado, pode ficar tranquilo, que nem entrou no período pélvico ainda. O que acontece? De acordo com padrões que foram encontrados, de acordo com indicadores, que no caso aqui é tempo e dilatação, você sabe o que fazer. Então, é a mesma coisa se fosse o cara lá da franquia. De acordo com a quantidade de ligações, que pode ser indicadores, e o tipo de ligação, ele pode saber quantas vendas ele vai fazer, ou então que tipo de venda. No meu caso, eu vou mostrar exatamente para vocês quais foram os padrões e as fases e os momentos que eu acabei fazendo. O pessoal está falando que o Agostinho está contribuindo aqui. Ele falou, eu passei pela fase hiperbólica, não sei o quê. O Agostinho está lembrando do parto dele, eu acho. Então, o que está acontecendo? Isso é um método. Quando um método tem nome e tem um visual desse, inclusive eu recomendo que eu falo para as pessoas, o ser humano é muito visual, sabe? Menos o cego.
fora o cego, o resto dos seres humanos são muito visuais. Quando você vê isso aqui, fica mais fácil você entender do que se você estivesse só falando. O parto é muito importante que você verifique as dilatações. Se não tivesse o nome curva de sigmoide, se não tivesse o nome curva hiperbólica, a gente entenderia menos e teria menos partos tão bem feitos e tão naturais. Segundo a menina aqui, é uma porcaria o partograma, mas ele deve ter ajudado. Eu tirei de um livro isso aqui, para explicar para vocês. Mas eu também tenho outro, um método contraceptivo, que também não estou dizendo que é bom, não estou recomendando ninguém usar esse método contraceptivo. Inclusive, eu usei, nasceu o Guto. Sacanagem. Esse é o método da tabelinha. É um método que é conhecido, que, você vai medir aqui as fases da menstruação, aqui tem aqui, do dia 1 ao dia 7 é o período da infertilidade menstrual, que ela pintou aqui essa fase até de vermelho, como é que ela é visual. Do dia 8 ao dia 12 é o período fértil, quem quiser engravidar é daqui para cá. E do dia 20 ao dia 23 é infertilidade, ou seja, do dia 20 ao 7 aqui, tá tranquilo, não vai ter perigo. Não recomendo, não sei se é um bom método, igual a menina falou lá. Mas ele pode, inclusive, ser usado, ou como, por isso que chama método contraceptivo, chama método. Tem um outro método que é a camisinha, esse não precisa de tanta representação gráfica, é só usar a camisinha e tá de boa. Tem um outro que é o DIU, mas são métodos. Esse é um método que está aqui visualmente, não quero saber se é bom ou ruim, é só uma demonstração para você, entendeu? Mas olha só, qualquer bípede consegue entender aqui do que se trata, né? Do primeiro dia da menstruação até o 26º, daqui para cá é mais fértil. Pode ser usado um método para ajudar a engravidar, por exemplo. E aqui, durante se fosse um curso que ensina a engravidar, é só não transar aqui durante essa fase, essa aqui eu chamo de, também não chamaria de método de infertilidade menstrual. Daria um nome único, que seria método do sei lá o quê. Aí você tem que criar os seus nomes. Eu vou mostrar como eu criei, como alunos meus criaram. Nessa do período fértil, que são indicadores, que no caso aqui seria tempo. Mas você pode encontrar padrões do que se fazer durante o dia 8 ao dia 19 para aumentar a chance de engravidar. Eu recomendo uma coisa que aumenta muito, chama transar. Você fazer sexo talvez ajude a chance de engravidar. Infertilidade também. E aqui talvez possa ser descansar para chegar aqui com o gás todo, sei lá, não sei, só estou mostrando como uma coisa pode ser feita. Fundamental, né? A pessoa falou, né? Então, beleza. Esse é um método. Um método muito conhecido, que ficou famoso, é o Canvas. O Canvas é um método para você encontrar um modelo de negócio, que você fala sobre parceria-chave. Olha como é que ele é bem visual também. Atividade-chave, recurso-chave, proposta de valor. Para no final das... olha interessante, que coisa legal. Todo método tem um objetivo final. Qual é o objetivo final? Que é o quadro na parede do partograma. É nascer um bebê saudável, né? Qual que é o método da tabelinha? É não engravidar, ou se fosse a tabelinha para ou engravidar. Qual que é o objetivo do método Canvas? É ter um modelo de negócio, é desenvolver um modelo de negócio. Então, depois eu vou mostrar o meu método, vendo tudo santo dia. Cara, tem um método que chama Scrum, que é famoso, que é um método ágil, tem vários métodos ágeis, que é um método para programador. Olha como é que ele é bem visual. É a parte de backlog do produto, quem é programador sabe o que é isso, que é basicamente para levantar os pontos do que vai ter no sistema. Depois é um sprint backlog, que todo mundo trabalha durante um tempo para organizar essas informações. Depois é o sprint de produção, que dura de 2 a 4 semanas, e é reunião diária todo dia, para no final ter um produto ou funcionalidade concluída. Isso é um método que é muito conhecido, chama método Scrum. Depois vocês podem pesquisar. É um livro, inclusive, que eu recomendo. Lá na nossa empresa, a gente usou o método Scrum durante um tempo para desenvolver os nossos softwares. A gente até hoje usa. O Vitor, que já deu aula para vocês aqui, faz reunião diária de método Scrum com essa galera, e os sprints são de 2 a 4 semanas. Lá na empresa, inclusive, é de 2 semanas. Isso é um método para aumentar a agilidade de produção, para desenvolver funcionalidade de programação ou produtos, né? Inclusive, vocês podem usar o Scrum para desenvolver o sistema, o Scrum para desenvolver o produto de vocês. Cara, a gente vai primeiro levantar todas as paradas, depois a gente vai fazer um sprint para organizar, depois um outro sprint de 2 a 4 semanas, e todo dia a gente vai fazer uma reunião para saber se a parada está funcionando. Inclusive, vou ver se eu falo com a Giovana para a gente desenvolver o Scrum dentro da mentoria, para ver se a gente consegue
aumentar a produtividade dos mentorados? Vou conversar com a Giovana para a gente implementar o Scrum para o Venda Todo Santo Dia, que é um método. Isso aqui é testado, já foi usado. Algumas pessoas encontraram padrões, elas descobriram, cara, se ficar em 2 a 4 semanas, a produtividade é maior do que se deixar em uma semana só, porque as pessoas ficam muito ansiosas e não dá tempo de terminar as funcionalidades, e aí fica, se não tiver reunião todo dia, as pessoas se perdem. Eles foram encontrando padrões aqui até chegar nisso aqui, que eles, depois de 10 mil testes, encontraram que esse era o método ideal. É igual você, que se quiser que a pessoa emagreça, você vai descobrir se é melhor ela fazer 10 horas de exercício, uma só, se ela comer, se ela se olhar no espelho, se ela se pesar todo dia. Dentro do seu método, você pode falar, vai pesar todo santo dia, para você ver tanto você está gordo hoje. Vai comer uma banana por dia, para sei lá o quê. Você vai usar, no meu do Venda Todo Santo Dia, eu sei exatamente o que eu quero que a pessoa faça, quanto tempo tem, vocês vão ver como é que é o método Venda Todo Santo Dia quando eu mostrar para você. Então é isso. Deixa eu pegar mais algum método. Esse aqui é de um mentorado nosso, é do bebê bilíngue, ó, como é que ele encontrou estágio. O primeiro estágio é pre-talk, depois o segundo estágio é one word. Vê como é que o meu inglês está bom hoje. O terceiro estágio é two words. O quarto é o telegraphic, o quinto é o multi-word. E aí ele sabe que tem o inter e tem o action, que aqui é o input, listening e reading, aqui é speaking e writing, e aqui a constância, a coerência e a consistência. Então é um método que ele criou, qualquer pessoa entende os estágios, às vezes precisa de uma explicação, né? Por exemplo, o método Venda Todo Santo Dia, esse aqui, precisa de uma explicação para a pessoa entender. Mas, ao longo do tempo, quando você visualiza, batiza, ele batizou esse nome, pre-talking, ele que batizou, two words, ele que batizou. No meu do Venda Todo Santo Dia eu vou mostrar. Inclusive, dentro do curso de vocês podem ter vários métodos dentro do método principal. Vou mostrar para vocês como isso é possível. Aqui também um de desenvolvimento pessoal. O cara tinha aqui, ó, sentir a dor, como é que é o método tradicional, jeito certo, jeito errado, né? Encontrar soluções e respostas, entender o que está acontecendo, encontrar soluções e respostas, definir o que fazer e agir e superar o problema. A realidade, você sente dor, negação, frustração, sente tristeza, culpa, confusão. É um jeito de mostrar visualmente um processo de desenvolvimento pessoal baseado no seu método. Pessoal, o Scrum é um método de desenvolvimento de software, pode ser usado para organizar várias coisas, mas cuidado, que é bem cheio de detalhes. Olhem alguns vídeos no YouTube. Vou mostrar outro método interessante eu deixei até salvo para mostrar para vocês aqui. Aplicações da mentoria. Tinha feito um negócio massa aqui. GTD. GTD é um método para deixar. Esse do GTD é um caso clássico. Quantos aplicativos de produtividade vocês já viram na vida de vocês? Se você entrar aqui na Apple Store, hoje eu estou com um inglês muito bom. O Joel Santana está orgulhoso de mim. Quantos métodos você botar aqui? 1 zilhão. A maioria custa quanto? R$5, $5, $6, 3, 10, 15. Tem um deles que chama GTD. Essa parada custa $200. Eu nem sei quanto. Deixa eu ver quanto é que custa o GTD. Eu sei que é caro. Vou ver aqui. Pelo menos era, né? Não sei se ainda é. GTD. Nem sei se chama GTD. Tem um nome essa parada aqui. Focus Time. R$54. Mas tem um que é mais caro ainda, que é do GTD mesmo, Get Things Done, que foi baseado em um livro, em um estudo científico, que os caras descobriram como é que pessoas que são mais produtivas agem, e eles encontraram esse método do GTD, que ele é cheio dos nomes próprios aqui também, ó, atividades não planejadas, atividades pré-definidas, atividades a serem definidas. Aí tem até o Trello, que usa aqui uma parada para organizar, baseado no método do GTD. Você está vendo que o Trello criou um artigo de blog para te ajudar a implementar o GTD, que o GTD é baseado nisso aqui, ó, captura, esclarecer, organizar, refletir, engajar. Você botar aqui GTD, método de organização, que é um método, é uma furadeira, o GTD é uma furadeira. E ele tem aqui, ó, quantas coisas visuais de pessoas que... O método, quando ele é forte, igual o GTD, que ele realmente dá resultado ao longo do tempo, foi estudado, encontrado padrões, vários testes até chegar nisso aqui, muitas pessoas usam, ele se eterniza. Quantas pessoas aqui conhecem o GTD? Várias, olha só o tanto de menções no Google tem um GTD. Se você criar um método ao longo do tempo, você vai ter várias menções no Google também. O Venda Todo Santo Dia, não tenho dúvida que ao longo do tempo vai ter várias, já tem hoje, né, algumas, né?
Mas olha só, tanto de gente tentando ensinar como é que funciona o GTD, tá aqui, ó, você tem a caixa de entrada, o que é isso, vai para o lixo, depois vocês pesquisem sobre GTD, que é uma parada muito legal. Alguém está falando que a tela não aparece para você, mas está aparecendo para a maioria das pessoas. Ronaldo, procure um técnico aí para te orientar o que você está fazendo. Mas está todo mundo dizendo que está aparecendo, beleza? Aí eu não vou ficar olhando um a um, porque senão vai atrapalhar aqui nossa parada. Mas está aparecendo para a grande maioria. Isso aqui, se você tem algo importante definido, depois eu vou mostrar o do Venda Todo Santo Dia, depois eu vou fazer o de vocês. Você tem algo específico, único e atrativo, que as pessoas querem terminar as tarefas dela do dia, no caso do GTD. As pessoas querem baixar 17% de gordura corporal, as pessoas querem vender todo dia, as pessoas querem 10 franquias no primeiro ano. Se você conseguir ser específico, sedutor, emocionalmente atraente e mensurável, você vai conseguir ativar o emocional. A sua furadeira, como é que você precisa? Ela é um método, um algoritmo, um sistema, um passo a passo, uma receita. Por que você precisa? Porque te torna único, irregistrável e incopiável. Você consegue ser registrável, você consegue ir lá no INPE e registrar o seu método. E você vai ser mais atrativo, você vai se tornar mais possível e ativo o racional, que justifica o que o emocional já comprou. A pessoa fala, puta, acho que eu consigo fazer o GTD. Agora eu acho que eu consigo ser produtivo, porque eu consigo organizar as paradas ali. Eu acho que eu consigo fazer o meu projeto de programação rodar mais rápido, porque agora eu tenho esse sistema aqui que já foi comprovado por não sei quantos milhões de programadores que já fizeram isso ao longo do tempo. Como é que você faz para definir o seu método? Você tem que começar a encontrar padrões, definir indicadores de tempo, pode ser grau, satisfação, dilatação, cada um vai ter uma coisa, né? Eu mostrei do partograma aqui. Mas a coisa mais importante de todas é você definir o objetivo final. Às vezes você também tem que encontrar o CIS, então, né, que se tiver dilatação de 4 centímetros, então está na hora do bebê nascer. Se não tiver, então respira forte, né? Aí você define o passo a passo. Uma boa coisa também é fazer uma trilha. Se não fez nenhuma venda, então vai criar o vídeo de vendas e a mandala de anúncios. Se já fez as primeiras vendas, então passa para criar conteúdo. Se já fez 100 mil em vendas, então crie novos produtos. Se já fez 2 milhões em vendas, então não sei o que. Se já fez mais de 10 milhões, guarda o dinheiro, cria um sistema para vender a empresa depois. Então, cada etapa a pessoa tem que fazer coisas diferentes. Eu vou mostrar como é que é do Venda Todo Santo Dia. Dê nomes próprios. Se a mulher lá não tivesse criado a curva de sigmoide, ela não seria nem registrável. As pessoas não poderiam replicar aquilo, até porque cada um ia entender de um jeito. Isso aqui é replicável. E encontre os padrões. Isso aqui está até... Acho que tem que entrar até aqui, ó. Encontrar padrões. Definir indicadores. Vou botar aqui mais para frente. É encontrar padrão do que funciona, do que não funciona para você. Uma coisa legal. Ao longo do tempo, você pode ir azeitando o seu método. Você descobriu que tal coisa funciona melhor, vai lá e atualiza o método. Ao longo do tempo, seu método tem que ser azeitado. No Venda Todo Santo Dia acontece sempre. E o decorado são os benefícios e tal. Eu vou mostrar o método do Venda Todo Santo Dia. Quantos métodos a gente tem dentro do método principal do Venda Todo Santo Dia? Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio para mostrar para vocês. Tá aqui a minha apresentação. Deixa eu ver. Procuração. Rapaz, cadê minha parada aqui, rapaz? Aqui. Isso aqui é uma página de vendas do Venda Todo Santo Dia. Opa. Aqui. A mandala é uma representação de método para anúncio, que é um dos vários métodos que tem dentro do Venda Todo Santo Dia. Esse aqui é o método principal. Vocês estão aí, galera? Manda um sim aí, só para saber se vocês ainda estão comigo. Ó, esse é o método do Venda Todo Santo Dia. A primeira etapa do meu método é a concepção de produto atrativo. Você vê que eu não falo criação do produto. Não, eu chamo de CPA, que é concepção de produto atrativo. A primeira etapa é essa. Dentro dessa etapa, eu tenho a matriz do perpétuo, vocês devem ter visto lá no nosso sistema, que tem todo um método de matriz do perpétuo. Tem um método do quadro na parede, furadeiro e decorado, que vocês estão tendo essa aula aqui agora. Ou seja, para você vender todo dia, vai ser mais fácil você vender muito, com mais margem, se você tiver aqui o quadro da parede, furadeiro e decorado. E vai ser mais fácil se você tiver um CPA ideal definido, aprender a precificar direito.
E você só consegue precificar direito se seu produto tiver um quadro na parede, furadeira e decorado, porque senão você tem que ficar cobrando baratinho, porque você não é único. Se você não usa o quadro na parede, furadeira e decorado, você produz um produto commodity. O que é um produto commodity? Você vai criar um curso de marketing, um curso de maquiagem. Quando você tem um quadro na parede, furadeira e decorado, você não tem. Por exemplo, meu produto não é um curso de perpétuo. Seu perpétuo que voa. Não, porque tem um monte de curso de perpétuo. Agora, eu vendo todo santo dia com esse método, só tem o meu. Não tem como alguém competir comigo, é único. E aí eu posso cobrar muito mais caro do que todo mundo e ainda assim vender mais, que é o que acontece hoje. Mais caro que os outros cursos de PEP, eu vendo mais que todo mundo, e mesmo tendo menos tempo no mercado. Por quê? Porque é um método que é eficiente, porque eu já testei isso aqui, eu azeitei com muitos mentorados, eu já tinha testado meus próprios produtos. Essa parada aqui funciona, não é veio da minha cabeça, eu já encontrei os padrões. Gente que tem o quadro na parede, furadeira, decorado, bem feitos, vendem muito mais que quando não tem. O Luciano é a prova. Ele não tinha um quadro definido, 10 franquias. Ele vendia lá curso de formação, vendia menos e vendia mais barato. Hoje vende mais caro e vende mais, porque ele usou o método, né? Então o método te deixa mais possível, mais atrativo, mas mais do que isso, o método faz com que as pessoas tenham resultado. É igual o método da tabelinha, o cara não vai engravidar, é igual o método lá do parto, vai fazer com que o bebê nasça na hora certa, com a mãe sofrendo menos e tal. Inclusive, sofrer menos é o decorado. O objetivo é o bebê nascer. Sofrer menos é sem dor, nascer com tudo certo, entendeu? O quadro do pudim de chocolate, a furadeira é a receita, e o decorado? O decorado é as pessoas gostarem do seu pudim, é o seu pudim ganhar um prêmio do melhor pudim da cidade, você agradar a sua sogra, é você sentir que é um bom cozinheiro, é você satisfazer a sua esposa fazendo um pudim maravilhoso e ela te amar, várias coisas, né? Que o decorado são os benefícios de ter um pudim de chocolate fora. Então, o quadro é o pudim de chocolate, a furadeira é a receita, o decorado é o que acontece na minha vida depois de ter um pudim gostoso. Eu engordo, né? Esse é o grande decorado do pudim. No meu método tem um alinhamento dos elementos de comunicação. Eu tenho um método dos 3 I's de marketing. Tem um outro método que chama arquétipos, que eu acho complexo demais. Tem 12 arquétipos, você fica tentando ser um palhaço, ou então você vai ser um sábio, você acaba deixando de ser quem você é. Eu não acredito muito no método dos arquétipos. Eu acho que é mais fácil os 3 I's do marketing. Você é pegar 3 coisas da sua característica principal, aí tem que estudar a aula de 3 I's de marketing, lá não vou focar nela aqui. Eu tenho um método do vídeo de venda de valor, eu tenho um método da página de venda seccionada, eu tenho um método da mandala da criatividade infinita, que ela é baseada em prontidão, urgência oculta e oportunidade. Esse nome aqui, prontidão, o nome 3 Is do marketing, eu que inventei, batizei. O nome VVV, eu que inventei, batizei. O nome de página de venda seccionada, eu que inventei, batizei. A mandala da criatividade infinita, eu que inventei. Prontidão e urgência oculta e oportunidade, eu não inventei, mas urgência oculta, eu que inventei. Você vê, outro dia veio um cara que botou que era oportunidades escondidas, em vez de urgência oculta, tentando me imitar. Mas fica na cara que tá imitando, né? Isso aqui é muito único, a parada de urgência oculta. Eu que descobri que tinha coisas que as pessoas desejavam, que traziam muitas vendas, mas que a maioria dos concorrentes não estavam olhando. Eu descobri em vários nichos, principalmente trabalhando no nicho da Kátia, uma pancada de urgência oculta, por isso que lá a gente vende mais do que todo mundo, que eu encontrava urgência oculta, e eu descobri que existiam urgências ocultas. Então, é um método muito único, muito pessoal, batizado com os meus nomes e baseados em anos de experiência em que eu desenvolvi aqui o meu método. E tem a minha trilha, que você começa do Newbie, Soft, Hard, Pro e Master, que é a teoria do crescimento exponencial estruturado. Inclusive, já tem uma aula de teoria do crescimento estrutural exponencial lá nas aulas ao vivo aqui. Quem não assistiu, assista, que é uma das aulas mais importantes do método do Venda Todo Santo Dia. Senão você começa, igual todo mundo aqui, a parte do hard é que você começa a produzir conteúdo para Instagram, Reels, Stories, e aí tem muita gente que começa por aqui e aí dá tudo errado. Então o método é a receita, é igual quando você quer bater o ovo antes de jogar o chantilly, vai dar problema, que aí no Venda Todo Santo Dia é isso, o passo a passo influencia. Dentro do marketing, principalmente usando o Venda Todo Santo Dia, a ordem dos fatores influencia o resultado. Senão você perde muito tempo fazendo coisas que não são importantes no momento que você está. Se você está no 0 vendas ou 1 venda. Isso aqui é a representação de um método que funciona, gera resultado, é entendível. Muito bom. Isso é um método. Beleza? Aqui eu vou comparando o meu método. Isso aqui é como copy, né? Como é que é sem o Venda Todo Santo Dia, com o Venda Todo Santo Dia e tal. Mas o meu método de vídeo de vendas.
aqui, ó, ele primeiro tem o gatilho da curiosidade, depois promessa de aprendizado, depois jeito certo, jeito errado, depois exposição do produto, e eu comparo com o método do jeito fácil lá, o jeito errado, né, o jeito, né, promessa exagerada. Então, esse é o meu método para criar vídeo de vendas. Essa é a mandala, é o meu método para criar anúncio. Ó, esse aqui é descoberta, relacionamento, conversão, mas eu não vou entrar na mandala aqui, que já tem aula da mandala também, mas é o meu método. Esse aqui é um método de inbound marketing, que eu particularmente acredito que inbound marketing não é tão bom quanto o que eu chamo aqui de flow marketing. E aqui tem vários métodos dentro do meu método. Esse aqui é uma matriz do perpétuo, que você vai saber seus pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças para o tem vários métodos. Esse aqui é um método do crescimento exponencial estruturado, que esse é o jeito normal, esse é o jeito do newbie hard, que tem a ver com a trilha. Então, isso são, meu método da entropia, grandes números e juros compostos. Aí eu explico aqui como é que funciona. Isso aqui é meu novo vídeo de venda, vocês vão ver em breve. Então, isso aqui é o método principal do Venda Todo Santo Dia, mas dentro do meu método tem vários mini métodos, várias ferramentinhas. Então, dentro do Venda Todo Santo Dia tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 métodos. É um grande método com 8 pequenos métodos, porque eu sou viciado em método, porque eu encontro padrões. Fica mais fácil eu conseguir fazer com que você tenha resultado, sendo que eu não sei os padrões de pessoas que têm resultado. Eu sei que quem usa os 3 Is do marketing tem mais resultado do que quem tem um estilo de comunicação fraco e esquecível. Beleza? Essa é a minha apresentação de hoje. Vamos tentar fazer na prática com vocês aqui. E agora é a hora da disputa. Quem está afim de fazer um teste aqui de quadro na parede furadeira e decorado, levante as mãos. Não a mão verdadeira, a mão do Zoom. Antes disso, queria saber o que vocês acharam da aula aí, gostaram, tá indo bem, tá indo mal, foi uma porcaria de aula, deu para entender alguma coisa, eu tô com a cara de gripado aqui, mesmo assim vocês conseguiram me ouvir, tá tudo bem. Então, eu vou pedir o seguinte, quero que vocês tirem uma foto agora e falem a melhor aula de marketing da história da humanidade acabou de ser dada no Instagram do Ladeira, eu nem acredito no que eu ouvi, o que eu vi, eu estou abismada com tudo isso, publica lá no meu stories, marca pra gente fazer inveja de quem não comprou, falar, meu Deus, eu estou perdendo tudo isso, caramba, como pode? Repete o texto. Não, usa o texto que vocês quiserem. Vocês acham que... Vou só beber uma água aqui. Então, quem quer? Manda aí o nicho de vocês aí, deixa eu conhecer. A Sandra eu não vou botar porque ela não tá vendo nada mesmo, então não adianta, né? Então eu vou escolher a Sandra, não consegue ver. Agora você tá vendo, né, Sandra? Você é uma ela, né? Vamos ver quem é aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a galera aqui. Gastronomia, futebol. Puta, método pra futebol. Aí ferrou mesmo minha vida, hein, cara? Deixa eu ver aqui quem eu vou pegar. A menina tá deitada na cama, dormindo. Ainda tá falando que tá... Não vou escolher você, não, que você tá dormindo aí. Acorda, rapaz. Brincadeira, tô brincando. Eu tô dando tempo para vocês publicarem os stories aí, enquanto eu bebo uma água. Respiro fundo. Vamos lá. Vamos na Sandra, que tá gente boa, rindo pra caramba. Vamos lá. Pedir para ativar o som. Vai lá, Sandra. Oi! Tudo bom, Sandra? Tudo! Achei que você fosse me chamar de tanto que eu tô te enchendo o saco no Instagram. Nossa, eu não liguei o nome à pessoa ainda, mas vamos lá. Qual que é o seu produto? O meu curso é sobre como contar histórias para cura. Então é Nossa, lembrei de você agora. Ah! Essa é complicada. O curso dela era tipo assim, não sei se alguém viu nos meus stories, era assim, como contar histórias... Como é que era que você tinha botado? Era narrativa terapia... Ai, nem eu lembro, Ladeira. Nossa senhora, meu irmão. Ela parecia aqueles caras assim, a narrativa do primordial, do fundo das relações que se influenciam pela vida do ser humano, que desperta o interior. Sabe quando você sabe que a pessoa está enrolando para parecer que é mais inteligente do que ela é?
Exagerado, aquela caixinha de pergunta não dá nem pra gente escrever. Não tô exagerando, direito. não. Eu não tô exagerando, não. Eu tenho aqui. Eu Eu te mandei no direct. Ai, que vergonha. Eu te mandei no direct. Aqui. Ela tá falando que eu tô exagerando. Vocês que vão me dizer se eu tô exagerando ou não. Eu tenho aqui, até salvei. Tem que achar. Não tô exagerando. Eu sou exagerado, mas no seu caso não é, não. E a gente vai fazer negócio, o seu é ótimo, é porque é difícil mesmo. É complexo. Eu não vou achar o seu aqui, não. Mas era uma loucura a tua parada. Porque é uma narrativa de contos e de histórias pessoais, mas eu foco muito mais na narrativa de contos, onde ressignifica as nossas histórias pessoais. E eu uso como fundamento a neurociência. Tá vendo? Olha narrativa de contos que ajuda a cura utilizando a neurociência com as histórias pessoais. Não tô brincando, ela que falou aí. Quando chegou no neurociência, todo mundo se perdeu, esqueceu que era de cura. Entendeu? Então não pode... Vamos lá. Alguma coisa que a pessoa realmente deseja. Vou abrir aqui um mapa mental, que é como eu faço na vida real, inclusive com os mentorados. Inclusive falar um negócio aqui para vocês. Deixa eu abrir isso aqui. Antes disso, que a gente vai fazer na vida real dela, eu vou fazer mais uns 2 aqui, e aí a gente segue, beleza? Mas antes disso, vou fazer um negócio. Nós temos vagas abertas dentro da mentoria. Dentro da mentoria, a gente pega um por um, cada um de vocês, define um quadro, define a furadeira, define o decorado, assiste o vídeo de vendas. Acabei de fazer com a G Lacerda para a gente, mudou, criamos a trilha, identificamos se realmente é atraente, identificando se não está confuso, um a um, e a gente acompanha isso durante... a gente acompanha isso com vocês durante 1 ano, porque depois que vocês definem isso, vocês vão ter que fazer a página de vendas, o vídeo de vendas, o produto, a mandala de anúncios, vocês vão ter que fazer tudo isso, entendeu? E a gente está com vagas abertas para o nosso programa de mentoria. Quem tiver afim de mandar para a aplicação, eu vou botar aqui o link, tá no chat, aqui, ó. Preencha hoje ainda, mas preencha direito, com carinho, porque normalmente a gente abre 2, 3 vagas por semana, à medida que a gente consegue ir atendendo a galera. Então, se você preencher de qualquer jeito, a gente não vai escolher você, se você tiver afim mesmo. Não sei, se você tiver só curioso para saber como é que funciona, as perguntas lá, beleza, mas a gente só vai ligar realmente para quem está querendo levar a sério o processo de mentoria. Como é que funciona o processo de mentoria? Eu juro que vai ser um pitch rápido, para explicar para vocês. Você recebe inicialmente um diagnóstico, em que a gente vai saber quantos produtos você tem, como é que está o seu produto, qual que é a sua ideia, a gente já valida ela e já passa uma ação para você fazer. Normalmente você consegue fazer a ação em 1 mês, 2, a G Lacerda fez em 1 semana, a mulher é uma máquina, pelo amor de Deus. E aí, a gente passa o desafio, você tem que fazer o desafio, depois a gente analisa. O que tem ponto de melhor, o que não tem e tal, e a gente faz isso 4 vezes ao longo do ano. Além disso, tem oficina, inclusive no próximo dia 22 a gente vai ter uma nova oficina, inclusive uma novidade para vocês. O Hotmart se tornou apoiador oficial da mentoria Fluxo, então vai ter palestras exclusivas com gente de dentro da Hotmart. A próxima oficina vai ser uma oficina de debriefing de pico de vendas, então vocês vão saber, inclusive de debriefing de perpétuo também, para saber analisar os indicadores de perpétuo, modelo de relatório, então vai ter uma oficina bem específica disso, principalmente para quem gosta de tráfego, isso é excelente. E também uma oficina do Hotmart de como é que você usa o Sparkle para fortalecer sua comunidade, melhorar o seu contato com seus clientes e principalmente ganhar mais dinheiro, usando o próprio Sparkle, com ferramentas lá exclusivas, né, que estão sendo explicadas em primeira mão para a gente aqui do Fluxo. Então, muito legal. Então, tem oficina todos os meses, tem 3 eventos por ano e tem 4 análises individuais e a gente eventualmente faz oficina de tráfego, oficina de copy, oficina de quadro na parede, furadeira e decorado, oficina de pico de vendas, oficina de criativo para lançamento. Além disso, a gente tem os sprints, igual a gente tem o GTD aqui, que eu mostrei lá, o Scrum, na verdade, a gente tem sprints, e a gente também tem agora recentemente o Run Partner, que 1 vez por semana, toda sexta-feira, você tem que fazer um call com alguém da mentoria e prestar contas do que você está fazendo, onde você está parando,
e a outra pessoa também presta conta para vocês e vocês se ajudam entre os próprios mentorados. E, além disso, tem as monitoras, que sempre que você tiver qualquer dúvida, você pode trocar uma ideia com a monitora, ela te ajuda. E, além disso, tem a comunidade, que você pode mandar suas dúvidas lá e se ajudar e tal. E, além disso, a gente ainda tem uns happy hour, já teve alguns aí, a gente abre o Zoom, fica bebendo cerveja, conversando, batendo papo, trocando parceria, telefone, e as coisas vão fluindo por lá. Se tiver interessado, vou deixar mais uma vez, é esse o linkzinho que está aqui no chat, faz a aplicação, custa R$33.000 à vista, 30, aí agora eu não sei, a Giovana que vai explicar. Sei que custa 30 mil à vista e eu acho que é 35 parcelado, ou 33, não sei, tem que perguntar para a Giovana na hora que ela te ligar. Custa 30 mil. O que é isso dá 2.500. Tem gente que paga o dobro disso para a agência, que não sabe nada das coisas que a gente passa aqui, e que você vai ficar lá camelando um ano e não ter resultado nenhum, e às vezes uma mudança estratégica. Às vezes a agência deixa cheio de coisinha linda, seu Instagram com o dia do índio, o dia do pescador, o dia do fisioterapeuta, e não gera resultado nenhum. Aí vem a gente com uma única mudança de quadro na parede, deslancha a parada. E igual aconteceu com a Giovana, com o Igor, com o Matheus, com vários dos nossos mentorados ao longo do tempo, né? Então, eu prometi que ia ser um pitch rápido, porque meu objetivo aqui não é fazer pitch, até porque todas as semanas a gente bate as nossas metas lá, então é importante eu ter a pessoa certa e não o volume de pessoas, porque o volume de pessoas é baixo. Quero vender no perpétuo para poucas pessoas que vão ter muito resultado e vão ser os meus... Tem uma coisa que eu ensino para vocês, já vou deixar uma dica para vocês. Criem os seus heróis. Todos vocês, cataloguem seus alunos, seus resultados desde o início. E quanto mais heróis você tiver, melhor vai ser. Então, eu já tenho minha base dos meus heróis, e eu quero aumentar elas. E eu quero que alguns de vocês sejam os meus próximos heróis. Espero que vocês também queiram estar comigo aí nessa jornada. Beleza? Vamos lá. Cadê a menina aqui? A Sandra. Bora lá, Sandra. Quem sabe você vai ser uma das heroínas aí do futuro. Então, você tem um negócio que é para curar, né? Vou botar a Sandra aqui, tá, Sandra? Depois eu vou te dar de presente esse mapa mental, beleza? Obrigada. De nada. Você tá vendo a parada? Tô vendo você. Tá vendo? Então, vamos mudar, que a Sandra nunca vê. Vamos ver com outra pessoa. Não, eu tava vendo. É que na hora eu achei que você tava querendo mostrar zoando, sua tela do... Eu tava compartilhando. Agora eu tô vendo. Tô te zoando, tá? Meu coração já tá acelerado. Agora você fez e vir na boca. Quadro. Vamos lá. Furadeira. Yes. Decorado. O que o seu produto faz? Não quero saber como ele faz. Se é por narrativa, história. Eu quero saber o que ele faz. Ele cura traumas, mágoas, dores do passado. Você fica agarrado lá. Beleza. Cura dores do passado. Isso é um bom quadro. Porque tem mesmo? Como metrificar a dor? Não. Para você botar no quadro? Tipo, eu curo 8 dores em uma semana, não sei o quê. Não. Tem como? Não. Então, beleza. Tá um bom quadro aqui. Não tem como falar. A mentoria é 40k parcelado e 30k à vista. Pronto. Eu estava falando errado, viu, gente? Me perdoem aí para quem eu falei errado. Nossa, eu sempre fiquei em dúvida desse quadro. Então, beleza, o quadro, acabou a sua dúvida. Ele é específico? Ele é único? Eu tenho várias coisas. Você já estava deixando ele não único. Quando você estava falando assim, cura, dores e traumas e culpas, aí ele não estava sendo único. Se ela tivesse botando tudo aqui, esse quadro, ele era... Como é que é o nome daquele negócio, Paty, que... Como é que é o nome daquele negócio que... Teve um filme que eu assisti, que era Amor à Grega, alguma coisa assim, que aquele velho lá usava tudo, tipo Minâncora. Já viu aquela cidade interior que tem uns velhos que bota Minâncora em tudo? Unha encravada, passa Minâncora. Tô com problema no casamento, passa Minâncora. Eu tô com gastrite, Minâncora. Vidrex, né? Então, o seu produto estava Minâncora. Ele cura traumas do caçado, mais dores, mais mágoas, mais culpa, mais arrependimento. Ele não era único. Agora, você tem um produto só de dores do passado. Então, aqui é o quadro. Dentro
da furadeira, você pode ter os padrões, que pode ser luto, que é perda de alguém, né? Vamos encontrar padrões aqui. Luto, pode ser culpa. Lembra do se? Então, se o problema é luto, então, culpa. Eu pode nem usar isso aqui. Pode ser remorso. Arrependimento. Arrependimento, que é um sinônimo de remorso, né? Como é que escreve remorso? É remorso. É remorso com S. Com cedilha. Não, sem. Não, remorso não é com cedilha. Estamos... mas tanto faz, a gente sabe o que significa. Remorso com cedilha. Remorso com cedilha. Remorso é com S. Tá vendo aí, ó, vai querer corrigir e não sabe. Tô brincando. Pode ser também, é quase que um sinônimo, né, de culpa. O que mais que são dores do passado que você pode resolver? Mágoas. Calma aí que nós vamos encontrar aqui. Mágoas. Ressentimento, né? Vou botar um negócio aqui também. Remorso é um pouco diferente de arrependimento, né? Bem diferente. É quando você faz algo e fala que merda, não devia ter feito, quero voltar lá e refazer a coisa. Vou botar umas urgências ocultas aqui para você já também no seu quadro, né? Isso aqui não é sua furadeira ainda, tá? A gente pode usar daqui a pouco, né? Crenças limitantes. Tá. Eu não usaria esse nome em nada do seu. Eu também não gosto. Não tem nada mais batido. Né? Eu também. É o decorado. Vamos lá para o decorado. Vocês vão ver que o pensamento para que as coisas, o jeito de pensar para que você encontre isso aqui, por isso que eu gosto de mapa mental, tá? Você vai encontrando e vai desenhando isso aqui com muita facilidade se você não se prender. Você viu que eu não me prendi aqui na furadeira e eu nem sou especialista nisso, eu vou dar só um tipo de exemplo, depois você vai ter que trabalhar na sua furadeira e vocês vão ver como é que as coisas funcionam. Mas eu fui aqui para o decorado. Decorado seria uma... Peraí. Eu tô botando coisas aqui que estão vindo na minha mente. Porque se é do passado, a gente tá falando de tempo. Olha como é que como é que minha mente funciona e a de vocês pode funcionar também para você definir as coisas, né? Nossa, eu nem imaginava que isso entraria na furadeira. A furadeira é como é que resolve o problema. Agora, qual que é o decorado? Ela vai viver uma vida mais leve. Mais leve! Essa é a minha frase! Ela vai perdoar pessoas. Ela vai tirar um peso das costas. Conseguir seguir a vida, viver a vida. Vai desbloquear, né, coisas que estão travadas, vai destravar a vida. Destravar áreas da vida, não é? Olha só, isso aqui é um exemplo. Melhorar o seu curso não é um curso de destravar áreas da vida. Poderia ser, se você quisesse falar, cara, aqui meu quadro é esse. Mas a escolha que a gente fez aqui em cima que é curar dor do passado. E você focou na palavra dor. Então, o seu negócio é de gente que está sentindo dor. Não é de gente que está travado. Talvez uma consequência de quem está sentindo dor seja estar travado. Mas o seu público, essencialmente, se você escolheu esse quadro, é gente que está sentindo dor. Porque pode ter gente que está travada e não está sentindo dor, concorda? Sim. Então, o seu curso não é um curso de destravar. Mas pode ter alguém que está travado. Mas você tem que estar buscando público, lá na identidade do consumidor, gente que está com dor. A gente vai vir no Google aqui para resolver a parada. Mas fala mais coisas aí que pode mudar na vida da pessoa, consequências e benefícios. Melhorar os relacionamentos, família, melhorar os relacionamentos com a família, com certeza. Melhora o relacionamento com a família, o que mais? Seria, por exemplo, porque eu tenho uma aluna assim, tá? Ela está fazendo transição de carreira. Ela quer ser terapeuta dos contos, story healing, como a gente chama, né? Ela quer se tornar story healer.
Meu inglês também é muito bom, viu? Ele é incrível. Não, esse curso não é para virar terapeuta, é? Então, esse curso é para terapeuta, porque essa é uma ferramenta de cura. Então, se eu quiser usar só para mim, eu posso. Então aí já mudou tudo, aí você me lascou total. Como autoterapia. Aí você tá de sacanagem. Mas aí você tá propondo o quê? É um curso que é para terapeutas usarem essa ferramenta, aí você cagou tudo. O que o terapeuta quer? Ele não quer curar a dor do passado. Pera, é que assim, mesmo que eu seja terapeuta e eu compre o meu curso, eu não escapo disso, Leandro. Eu não consigo usar essa ferramenta se eu não passar por tudo isso daí. Não tem jeito. Você está confusa demais. Peraí, calma aí, não pode ser assim. Esse curso é para quem? Para quem? É para o terapeuta? É para terapeutas, psicólogos, psiquiatras, todo profissional de ajuda. Então não é para dor. Você acha que o psicólogo, o terapeuta, quando compra esse curso, quer curar a dor dele, do passado dele? Não é, esse público não é para, que eu chamo, não é para o público final. Ele é para para o terapeuta. Então o quadro não pode ser curador. Encontre um outro tipo de serviço. Eu vou usar essa técnica para usar nos meus pacientes? É isso? Então, mas eu vou usar ela em mim, não tem jeito, não tem escapatória. Não, beleza. Se você está usando com o objetivo de usar em você, então esquece. Não precisa ser terapeuta, pode ser qualquer pessoa, não precisa vender para terapeuta. Tá bom, se eu vou usar em mim, como terapeuta, eu posso ser terapeuta, eu posso ser mecânico, eu posso ser engenheiro, eu posso ser marqueteiro digital. É para usar em mim ou é para usar na minha profissão de terapeuta? Você tem que definir isso. Tá. Quando eu comecei a vender... Se for para usar em mim mesmo, se o objetivo final do curso é para que eu cure a minha dor, é um curso. Se for para eu curar a dor de outras pessoas, é outro curso completamente diferente. Você tem que tomar essa decisão. Se for para o terapeuta usar nele mesmo, eu não focar em terapeuta, é para qualquer ser humano que tenha dor do passado. Então, de cara, a primeira coisa que você tem que definir é para quem que é esse curso, para quem que ele serve. Por isso que seu quadro não entra direito, entendeu? Porque se for um curso que é para terapeutas usar essa técnica nos pacientes dele, o terapeuta, nesse caso, ele não vai estar querendo curar a dor do passado dele. Ele vai estar querendo melhorar o serviço dele, ele vai estar querendo curar outras pessoas, curar outras pessoas, curar a dor dos pacientes. Seria isso. Mas ele vai usar nele mesmo, beleza, mas o objetivo desse curso não é usar ele nele mesmo. O curso tem que ter um objetivo, é o pudim. Qual que é o pudim seu? É ele curar a própria dor ou ele curar a dor do paciente? Você tem que definir isso, porque senão seu curso fica uma salada, você não consegue fazer uma Meu marido devia estar escutando o que você está falando, porque eu fiz o curso para terapeutas, e ele hoje está me perturbando, falando que eu devo abrir para quem quiser, e eu fico, cara... Vai ficar muito complicado, porque o curso todo é eu ensinando um método para você usar para os outros. Só que ele é auto-aplicável. Então ele é um método auto-aplicável. É outra copy, é uma outra parada completamente diferente. Você está doidona, entendeu? Você tem que escolher, porque senão seu curso não serve para nada. Se ele vai servir tanto para o terapeuta usar para ele mesmo, quanto para ele vender para os outros, não serve para nada. Seu curso é um minâncora. Isso é um curso pato. Nada mal, corre mal e voa mal, entendeu? A sua furadeira fica ineficiente. Tá vendo como tudo foi ótimo o seu exemplo? Porque se você tem um quadro indefinido, a furadeira fica ineficiente. Porque uma furadeira que ensina a usar nos pacientes, olha como é que essa furadeira seria. A primeira sessão alinhamento com o paciente. Se for para usar em mim mesmo, não teria essa furadeira. Entendeu? Você precisa saber o objetivo do seu curso. Vamos definir aqui, para a gente não perder tanto tempo e fazer com outras pessoas, que é curar a dor do passado. Não estou nem aí se o cara é terapeuta ou se ele é mecânico. Esse curso vai ser desenvolvido para curar a dor do passado de alguém que tem dor. Perfeito. Beleza? Esquece que é terapeuta. Se for para curar a dor do passado, eu não faria para terapeuta, eu faria para humanos. Tá. Tem dor no passado. Né? E provavelmente esses caras meio holísticos, né? Que acreditam nessas paradas, não sei como é que funciona, mas eu já pegaria esse público, né, que usa aquelas camisas toda rajadinha, sacou? Aquela brincadeira. Vamos lá. Então, como é que funciona? Aqui a gente vai ter os sentimentos que causam
dor. Olha como é que eu estou começando a definir. Ou luto, culpa, remorso, mágoas. Aí um primeiro passo da sua furadeira poderia ser, igual tem as rodas da vida, que é uma furadeira aí das pessoas, né? Você falar, cara, eu quero saber de 0 a 10 como tá a sua mágoa hoje. Aí você vai pedir pro cara botar de 1, 2, 3, 4, e aí você vai montar lá. De 0 a 10. E aí depois nós vamos... Isso aqui seria o passo 1. Identificar o que causa dor. Isso aqui, eu não sou especialista nisso, tá? Tá. Eu só estou mostrando como é que se desenha o método. Depois você pode botar todo o seu conhecimento aqui dentro, mas organizando ele para que a pessoa tenha um passo a passo, né? No caso aqui, no meu, são aqueles 4 passos lá, mas passo 1, identificar o sentimento que causa dor. Identificar o sentimento que causa dor, que está causando dor. Os, né? Que estão causando dor. Beleza? Aí eu passo 2, identificar o tamanho da dor. Você pode chamar o tamanho, o grau, a força, a intensidade. Vamos botar aqui a intensidade. Da dor. Aí eu passo 3. Aí é baseado em quê que você muda a dor? Na narrativa de contos. Como assim? Baseado, não entendi a tua pergunta. Beleza, narrativa de conto. Narrativa de contos já é meio ruim, porque conto é uma narrativa, né? Fica meio redundante, né? Mas vamos botar aqui... Você que inventou esse nome, narrativa de contos? Não, não. O meu método chama narrativa terapêutica neural. Então Sim, tá. Então você vai falar que é baseado no que a narrativa terapêutica neural? Ao narrar contos, porque precisa da narrativa, ao narrar os contos, não só escutar, eu ressignifico as minhas histórias pessoais. E as próprias histórias. Então é identificar histórias pessoais. Ou pode ser isso, ou você pode colocar identificar as narrativas pessoais, que é exatamente isso que acontece. Aí você explica lá nesse módulo o que são narrativas e tal. Eu passo, não precisa chamar passo, tá? Pode chamar pilar, pode chamar processo. Depois você vai até desenhar isso. Aí eu passo 4. Tem como narrar produzir todos os dias. Eu tô só narrar para você mesmo 3 vezes por dia. Isso. Nossa, você já viu algum conteúdo meu? Não, eu tô só viajando aqui. Então você vai narrar 3 vezes por dia e anotar a intensidade. Para saber se diminui ou aumenta. Aí o passo 5. O passo 5 vai ser plantar a bananeira quando tiver com a intensidade acima de 8. Acho que o passo 5 pode ser identificar nas suas relações as mudanças, né? Não. Aí, beleza. Você vai ter que encontrar os padrões. Se tiver acima de 8, então... Sacou? É igual no meu. Se não vendeu tanto, então volta e faz de novo. Aí refaz uma página de vendas e faz um anúncio e cria um decorado. Aí, ou seja, aí você vai falar assim, você precisa... Também tem outras coisas que você pode botar na sua furadeira. Você precisa... O mundo é feito de 3 tempos. Presente, passado e futuro. Você necessariamente precisa fazer as pazes com o seu passado para viver o presente e ter um futuro melhor. Isso que é o fundamento do método. Seria antes do passo a passo, né? E aí você tem aqui vários métodos. Aqui, como é que eu faço para identificar o sentimento que causa dor? Você pode ter uma técnica da manga azeda. Estou botando os nomes aqui para a gente não perder tempo criando nome. Sim, então, tranquilo. E essa técnica ela é feita em 3 fases. Para não ficar tão, entendeu?
Aí, como é que eu faço para identificar a parada? Nós temos a técnica do joelho calejado. E aí você vai explicar como é que funciona essa técnica. O passo para identificar as narrativas. Aí você tem também a matriz, no meu caso é a matriz, né? Você vai ter a regra dos 8 segundos. Quando você fizer a narrativa, e aí você vai montar isso é a sua furadeira. Esse é o fundamento dela. A primeira coisa que você tem que entender é que se você não fizer as pazes com o seu passado, você não consegue viver o presente bem e viver o futuro formidável. Você tem que dar os seus nomes, formidável. Esses nomes estão tudo ruins, tá, gente? É uma brincadeira. O presente vivo e o passado. Se você não fizer a paz com o passado de dor, você não vive. Isso que eu estou construindo? Copy, registrando o nome, deixando isso. É igual a mulher lá que criou a curva de Simonde. É igual eu criei a urgência oculta. Eu estou criando, primeiro para a pessoa entender, é quase que primeiro a gente tem que entender, para depois ela saber o que fazer e como fazer, e o que fazer durante o processo que está fazendo. Então tem ferramentas para ir mensurando ao longo do tempo, tá? E aí depois, isso aqui é uma das partes, né, que é os sentimentos que causam dor, na parte de identificar, na técnica da Mangazeda. Você deu nome para os sentimentos, né? Que as pessoas às vezes não sabem o que é luto, a diferença de luto para culpa, para remorso, para mágoa. Eu, por exemplo, não sabia que remorso, mágoa, culpa. Você vai começar a explicar coisas. Aqui você está explicando, mas dentro de um passo prático. Ela só vai conseguir saber o passo prático se ela souber o que funciona. Entendeu como é que a parada funciona? E aí, quando ela resolve isso, ela tem um decorado. Esse decorado você vai usar na sua copy, na hora de fazer, que a vida está mais leve e tal. E a urgência oculta, você vai procurar no próprio Google. Como perdoar. Aparece aqui já todas as urgências ocultas suas, quer ver? Vamos ver se não aparece aqui as minhas da minha vida, que eu estava procurando. Como perdoar uma traição, como perdoar a si mesmo. Tudo isso aqui você pode anunciar. Como perdoar uma traição segundo a palavra de Deus. Como perdoar a traição no casamento, como perdoar verdadeiramente, como perdoar um pai, como perdoar alguém de coração. Então, como se livrar da caspa, olha, culpa do pecado, da culpa da traição, da culpa materna, da culpa psicologia, da culpa e do arrependimento. Como ansiedade, às vezes a pessoa está ansiosa. Como não sentir remorso? Reação da vacina. Como não sentir ressaca? Né? Então, aí você vai criar vídeos baseados nessas urgências ocultas, que estão intimamente ligadas ao seu quadro na parede. Esses vídeos você fala de anúncio, não são de conteúdos. Anúncio, conteúdo também. Você não anuncia seus conteúdos, não? Deveria. Porque conteúdo, para mim, é anúncio. Não tem um conteúdo que eu faça que eu não meta dinheiro nele. Apesar de funcionar no orgânico também. Beleza? C'est parfait. C'est parfait. É perfeito. Obrigada. Tudo dela é confuso. Até para agradecer, ela já manda um francês. Essa mulher é demais, velho. Agora, sem brincadeira, você tem que definir se seu curso é para uma formação de especialização para um terapeuta ou se ele é para pessoa normal, senão ele não vai estar. Não está ferrado. Eu comecei como formação. Os dois podem funcionar muito bem. Agora, desse jeito, vai funcionar muito mal, porque ele não é para. Ele está para tudo, está confuso. Quem aqui concorda que está confuso para um caramba? Não, está confuso para mim, Ladeira. Juro, está confuso para mim. Porque antes estava muito claro, agora não está mais, entendeu? Mas muito, muito, muito obrigada. Muito, muito, muito de nada. Ser Marcia, para você também. Deixa eu ver aqui agora. Vamos falar com o. Deixa eu ver. Não, vocês eu já falei da outra vez, do professor de história aqui, ó, Leandro. Nathalie Joaquim. Essa deve ser difícil. Ela falou comigo no Instagram também. Vamos ver. Pelo amor de Deus, eu sei que não vai acontecer nunca. Hoje é a hora da verdade.
Agora Fala vai, aí. agora vai. Hoje é dia do maquiador, vambora. Hoje é dia do maquiador? Hoje, inclusive, ganhei um buquezão de chocolates aqui. Nossa senhora, eu não sabia dessa não, velho. Tá doido. Parabéns pra você. Você é maquiadora? Eu sou maquiadora visagista. Uma salva de palmas para a Nathalie, maquiadora. Já fez seu post do dia da maquiadora? Eu já fiz post, já fiz live hoje. Eita, que beleza, hein? Mas vamos lá, qual o seu quadro na parede furadeira e decorado? Peraí, deixa eu Então, só fazer um negócio aqui. beleza? Sandra, depois você pede para o pessoal do suporte te mandar esse mapa mental, caso você queira. Pelo visto, você não vai nem querer, porque você falou que vai fazer para formação, né? Então, quem é que aí ficou com vontade de criar um produto para curar a dor dos outros só porque estava certinho aqui? Eu vou criar esse produto para mim aqui e botar para ela agora. Ai, caramba. Deixa eu abrir o seu mapa mental aqui, Natália. Mas vai falando sobre o que você faz da vida, como é que é. Já está vendendo, já existe, não existe? Beleza. Sim, já atendo, eu faço uma imersão em visagismo. Eu comecei no digital ensinando como mulheres comuns podem criar maquiagens únicas para o rosto delas. Mas depois de um tempo. Malhaço já de cara. Uhum. É difícil, é bem difícil. Não é difícil, não. É fácil. Você tem um problema aí. Quem viu o problema dela logo de cara? Quem já viu o problema dela, bota aí o problema. Bota no chat. Mulheres comuns, inespecífico, mulher comum, nada disso. Um problema alhaço, tava gritando. Qual que é o nome do seu negócio? Você tem uma imersão em quê? Oi? Você tem uma imersão em quê? Em visagismo. Agora eu tenho uma imersão. Calma, é uma imersão em visagismo. O problema tá aí. Então, é que assim, explicando. Não, deixa eu explicar por que o problema tá aí, antes de... Porque você que inventou o visagismo? Não fui eu. É uma furadeira de outra pessoa. Sim. Quando você usa uma furadeira que é de outra pessoa, praticamente de domínio público, você tem uma commodity na sua mão. Qualquer outra pessoa que ensina visagismo tem um produto igual ao seu. Aí o que vai acontecer? Ou vai vender quem é mais barato, ou quem tem o maior brand. E é foda competir com quem tem o maior brand. A não ser que você tenha, aí para você não é tão ruim. Então, visagismo, ele é conhecido, mas ele é muito conhecido para cabelo, pouco conhecido para maquiagem. Maquiador visagista é muito difícil de encontrar. Não importa. Você está usando, é igual eu falar assim, não, mas Perpétuo é pouco conhecido, vou criar um produto que chama Perpétuo. Sim. Um tiro no pé sem precedentes. Porque no final das contas ninguém quer aprender visagismo. Sabe quem vai querer aprender visagismo? O 1% das pessoas que já tem grande formação. Isso é para as grandes faculdades, as grandes empresas. Você vai querer bater de frente com a empresa lá da França, das pessoas que viajam para pagar carinho. Essa pessoa tá beleza. É tipo o Senac que ensina empreendedorismo. Ele pode, eu não. Não sei que eu quero bater com o Senac, eu perco, entendeu? Sim. Agora, o Senac perde de mim com Venda Todo Santo Dia, com certeza. Porque ele nem pode ensinar o Venda Todo Santo Dia, do jeito que eu ensino, né? Então, o que acontece? Eu não faria isso, não. E no final das contas, a pessoa... Você vende para maquiadora ou para o público final? É o mesmo problema. Primeiro, eu comecei ensinando público final. Hoje, eu tenho a imersão focada em maquiador. Não, mas a gente vai fazer de um produto só agora, nesse exercício aqui. Qual que você vai querer? Para o público final? Maquiador. Então, o que o maquiador realmente quer? Se destacar no mercado cada vez mais. Isso é específico? Não é específico. Por isso que para mim montar o quadro furadeira tá tão difícil. Não tem como montar furadeira sem ter quadro, tá? Primeira coisa. Sim. Não tem como fazer um pudim, uma receita de pudim sem pudim, concorda? Sim. Então você tem que definir o seu pudim. É impossível ter uma receita de pudim sem antes decidir que você quer ter um pudim. Uhum. Qual é o seu pudim? Tá, eu ensino visagismo através de neurociência. Não, isso é a furadeira, eu quero saber o pudim. O pudim, isso é a tá. receita.
a pessoa, que seria igual você estava dizendo agora, o da qual é o dor. quadro na parede? Cara, essa é a parte... Não, volta aqui, ó, tem uma pergunta ótima para você fazer. Você falou que ensina o quê? Oi? Você falou que ensina o quê? Visagismo através da neurociência. Neurociência, isso. Para que algum maquiador quer aprender visagismo através da neurociência? Para ela conseguir fazer maquiagens únicas na cliente dela. Para que ela quer fazer maquiagens únicas na cliente dela? Porque a gente vive num momento onde as mulheres estão cada vez mais críticas com a maquiagem e não querem um Ctrl-C, Ctrl-V. Ela quer uma maquiagem que destaque o que ela tem de melhor. Então, a mulher lá, a cliente dela, quer isso. Mas para que ela quer isso para essa cliente? Para que ela quer isso nessa cliente? Então, aí é que tá. Se destacar mais, ganhar mais, mostrar mais. Talvez, ganhar mais é uma das coisas. Sim. E é atraente. Você pode botar ganhar quanto a mais, mas tem uma outra parada que eu colocaria. Se profissionalizar mais, ser uma profissional diferenciada? Não, cobrar até tanto em uma maquiagem. Sim, cobrar mais. E eu vou te falar o seguinte, vamos dizer que eu sou maquiador e não sei visagismo com neurociência. Sim. A minha maquiagem normalmente custa uns R$100, 120. Aí eu sou um maquiador que sei disso. Sim. A minha maquiagem vai custar tantos reais mais caro. Vamos dizer que eu não sei, minha maquiagem custa R$100. Uma maquiagem, vou fazer da noiva. Quanto custa uma maquiagem de noiva? É de noiva que faz normalmente? Ou de qualquer coisa? De evento, sei lá. Uma qualquer coisa. De um evento custa quanto? R$300? Em média, hoje em dia? Por aí, uma média. Se for falar grande capital, sim, R$300. R$300. Agora, para quem sabe essa parada aí, pode ser que chegue a 600, talvez? Sim, pode ser que chegue. Pode ser que até seja. Mais. Dependendo se for fazer a consultoria. Parada, você ainda ensina ela a ela se posicionar para cobrar tão mais caro. Além disso, você também... Entendeu? Vamos lá, vamos começar a escrever aqui e a gente vai chegar lá. Mas, o que a pessoa realmente quer... E pode ser, não precisa ser focado nisso, tá? Em aumentar você pode botar também que é conseguir uma maquiagem. Vamos dizer, eu vou dar alguma opção de quadro, tá? Você pode escolher. E tem até 10. O importante é ela ser única. Opção 2. A opção 1 é cobrar até R$600 por maquiagem. Isso aqui é quadro, tá? Ok. Opção 2. Alcançar a simetria perfeita em todas as maquiagens. Que seria a fórmula da beleza. Beleza, isso. O que acontece? Esse aqui é o que a gente chama de quadro na parede de destino. Ou seja, eu cheguei onde eu realmente quero. Esse aqui é um quadro na parede de veículo. Tá. Por quê? É o que eu faço para realmente... A não ser que a pessoa... Tipo, eu estava até falando com o Eric outro dia. Tem gente que é tão viciado em academia que o cara realmente quer aprender a fazer 200 abdominais. Bater, tipo, o cara é Iron Man. Ele não quer a barriga de tanquinho, concorda? Ele quer realmente vencer os próprios limites dele correndo 10 mil metros e nadando sei lá quantos mil, sabe? Sim. Tem pessoas que querem isso? Tem. Tem público para isso? Tem. É o seu caso aqui. A pessoa realmente quer a perfeição na maquiagem. Ela não quer saber. Pode ser que ela não cobre nem R$1 mais caro, mas ela quer aprender uma maquiagem perfeita. Tá. Aí aqui você vai só ensinar o visagismo, que eu não chamaria de visagismo, com certeza não. Você diz, então, que seria interessante criar um outro nome para isso? Você pode falar que utiliza técnicas de visagismo, mas você criou
E realmente é uma outra parada, que senão a pessoa entra lá, aprende visagismo, não precisa de você. Sim. Então, Tá, é igual tem gente que falou assim, eu sou do yoga, Leandro, você quer que eu reinvente o yoga? Não. Eu quero que você crie uma metodologia de ensino para o yoga. Porque o yoga é fazer as posições e tal, mas você pode colocar o yoga, ou antes de fazer yoga, a gente vai botar uma meditação, então a gente vai conversar sobre um assunto reflexivo. É o seu caso aqui, você vai usar o visagismo como referência para fazer, igual o meu, eu uso fundamentos do marketing de Kotler para usar o Venda Tudo 5 Dias, os 4 P's do marketing. Mas meu curso chama Fundamentos do Marketing com Kotler. Não, Não sim. chama? A mesma coisa, é isso que você está fazendo aqui, entendeu? Então você pode usar, aqui vamos botar ferramenta. Opção 1, ferramenta 2. Nós vamos chegar lá. Se você escolher o que aqui seria cobrar até R$600 na maquiagem, você vai fazer um módulo, a base 1, sei lá, vamos botar aqui. A gente ia botar, não precisa chamar passo 1, vocês vão ter que dar o nome que vocês quiserem. No meu não tem passo, né? Sim. Que é entender o mercado e como e o que a pessoa não, o que a cliente realmente quer. Dentro do passo 1 ainda, né, do ferramenta, sei lá o nome dele. Aí depois, eu não entendo nada de maquiagem, então só para você entender. Depois você vai falar quem é os tipos de cliente. Os tipos de cliente. Aí tem a cliente que quer a maquiagem barata, tem a cliente que quer ela quer cara, tem a que quer a maquiagem cara para falar que pagou tanto na maquiadora especial, tem a cliente que quer o resultado, que ela valoriza o resultado em si, e tem, só que eu não botaria esse nome, cliente barata, né? Dá um nome mesmo, a cliente XPTO. E aí você vai falar que ela tem que focar nessa aqui, que é a que quer o resultado final. Por quê? Porque você sabe criar o resultado, que você tem o visagismo XPTO, que eu poderia chamar de biometria da sei lá o quê. Você vai ter que criar os nomes, tá? A gente estava chamando, por enquanto, de fórmula da beleza. É ruim, mas é o nome que estava chamando por enquanto. Você vai... Eu não vou criticar o nome, não. Você vai ter que trabalhar aqui. Eu tentaria um nome que seria registrado. Lembra sempre disso. Por quê? Fórmula da beleza você não consegue registrar, tá? Não consegue. Então você tem que entender aqui um processo que você olha e fala, caramba, ela realmente criou esse nome. Então pode ser simetria da sobreposição de luz, sei lá, que ela é baseada em visagismo. Um segredo aqui para vocês. Combina diferentes áreas de conhecimento. Você já sabia visagismo, mas tem outra coisa que você também sabia durante sua carreira, que além de visagismo, você também sabia sobre luz e sombra. E você já foi desenhista, por exemplo. Eu não estou falando sempre que não, mas às vezes às vezes alguém é. Só para você combinar coisas, igual no meu caso, eu já era um cara de publicidade e propaganda e aprendi marketing de performance, que é o marketing direto. Eu uni as duas coisas, por isso que minhas paradas são muito mais criativas do que normalmente, entendeu? Sim. Então eu sou formada em... Eu sou de publicidade também, então fotografia entraria também? Boa, luz e sombra que veio da fotografia. Olha como é que a sua própria história entra aqui. Quem assistiu minha aula de vendas, hein? Então, biometria... Não sei nem se biometria é um bom nome, né? Mas então, pode até usar o visagismo de luz e sombra. Não estou dizendo que isso é bom, não, tá? Você vai ter que refletir aí e pensar. Mas me parece um visagismo diferente. E aqui dá para você batizar. Eu que inventei o visagismo, porque é exatamente isso. Você tem que entender os fundamentos. Então, se você optou por, cara, eu vou fazer você cobrar... e aqui tem uma parada muito massa. Aqui você vai botar essa trilha. A sua primeira parte da trilha é ela fechar 2 de 600 por semana.
A próxima é ela fechar. Opa! A próxima é ela fechar 4 de 600 por semana. E a próxima é ela fechar 8 de 600 por semana. E a próxima é ela fechar 10 de 600 por semana. Então, aqui você está prometendo que ela vai fazer 6 mil reais, né? Tá. Uhum. Mas você não falou de cara que ela vai chegar nos 6 mil reais. Eu sei como é que consegue as duas primeiras. E aí você vai ter que ter exatamente o que fazer daqui na parte da ferramenta aqui, o que o cliente realmente quer, os tipos de cliente, onde encontrar, o que falar, como conseguir recomendação. Tá. E sempre botando um nome legal para isso. A teoria da recomendação do azeite. Não pode ser como conseguir, né? Vai chamar aqui a recomendação vinagre. Beleza. Estimação. E aí você vai botar o nome. A conversa da maquiadora rebelde. Ok. Recanto das mulheres loucas por maquiagem. Maquiagens caras pra caramba. Pra caralho. E aí, é fundamental que tenham essas coisas, porque você está prometendo que ela vai vender a maquiagem. Opa, sumiu. Sim. A outra opção, né? Você está prometendo que aqui o quadro 1 sumiu, gente. Tá para baixo. Ah, foi Baixa a ferramenta aí. Desculpa, que eu tô meio doidão aqui. Então, é muito importante que nessa sua ferramenta, no seu método, sim, você... Por isso que eu falei, é imprescindível você definir o quadro. Aqui eu tô falando que quero fazer pudim. Então, aqui tem que ter ovo, tem que ter leite condensado, tem que ter açúcar. Se eu falasse que quer bolo de chocolate, aqui teria que ter chocolate, bolo de cenoura, tem que ter cenoura. Se aqui você está falando que é alcançar a simetria perfeita em todas as maquiagens, aí, nesse aqui também tem que ter, ó. Talvez esse outro seu aqui, a ferramenta seria só isso. Visagismo, sombra, luz. Agora, o decorado dessa aqui, olha que legal. O decorado dessa ferramenta 1, vou botar aqui o decorado, tá? Uhum. Seria ganhar mais, pagar uma faculdade, ela poderia comprar as maquiagens mais caras, ou se sentir reconhecida. Sim. Agora, esse outro aqui, talvez o decorado também seja de ganhar mais, apesar de você não estar prometendo, né? Porque quem sabe ganha mais também. Mas é menos foco no ganhar mais, né? Talvez é se sentir feliz com o próprio trabalho. Sim. O outro também, só que o foco é mais em ganhar mais, né? Concorda aqui que aqui o foco é mais na questão financeira, que é na própria... Não que não possa ganhar mais, mas pode. Sim, mas é mais o bem-estar. É o maior foco, né? O que eu vejo? Esse produto aqui é mais difícil, a responsabilidade é maior. É maior. Então vai ter que... É igual o meu amigo Paulinho Madrugada, que queria fazer que o quadro seja a pessoa terminar, a pessoa conseguir fazer um evento. Vai tomar banho, qualquer um consegue. Aí eu falei, não, agora a pessoa viver de evento, ganhando pelo menos 10 mil, fazendo 3 eventos por semana. É mais difícil fazer alguém viver de evento. Igual no meu caso, é mais difícil fazer alguém faturar 10 milhões por ano ou com produto perpétuo. Mas eu estou me comprometendo a isso. Já tem uns aí faturando 2, outro que faturou 5. Eu tenho um aluno que está faturando 5 milhões já. Sim. Mas o meu método é mais complexo, é mais trabalho para fazer. Provavelmente, se você escolher isso aqui, você vai vender mais. E se você conseguir fazer com que essas mulheres cheguem nisso aqui,
e seu método ser eficiente, azeitar ao longo do tempo, esse método da luz e sombra aqui vai virar um mito. Porque essas pessoas aqui cobram mais. Inclusive, daqui a pouco, as clientes finais vão estar procurando, quem sabe, visagismo de luz e sombra da Nathalie. Tá. Dos dois jeitos, não tem um certo e errado. Os dois são bons, desde que a ferramenta seja boa para que a pessoa consiga a biometria perfeita, a simetria perfeita em todas, 100% das maquiagens, mesmo que a cliente seja feia, brincadeira. Mesmo que seja um ladeiro. Difícil. Né? Você vai fazer o ladeiro ficar bonito, você vai fazer, né? Mas o importante é que esteja alinhado e que seja atraente. Os dois casos aqui, eu acredito que são atraentes. Isso que venderia, na minha opinião. Sim. Isso aqui também venderia. Se eu tivesse apostando, eu iria no de cima. Porque eu acho que as pessoas estão... O desejo por isso aqui relativamente mais forte. Agora, é mais difícil você fazer isso tudo. Você vai ter que saber como é que conquista os clientes, o que falar, como conseguir recomendação. Tem que trabalhar, encontrar padrões. Sim, sim. Criar um site de diversas mulheres em cada lugar da cidade, aprender SEO, maquiagem em tal cidade, e aí recomendar ela. Você tem um negócio mais parrudo aqui. É uma decisão sua. Mas o importante é você entender, vocês estão assistindo aí, entender como é que deixa a sua ferramenta mais eficiente para o objetivo dela. Essa ferramenta aqui é eficiente para esse objetivo, e essa de baixo é mais eficiente para esse segundo objetivo. Qual que é o problema de muitos de vocês? Não tem objetivo nenhum. O objetivo é visagismo e tal. Quando seu objetivo não está específico e definido, seu produto fica igual de todo mundo. Se eu entrar aqui e botar visagismo, aqui, o tanto aqui, ó. Aí, sim, que são de... reais. Tem de 740, de 71. Se eu botar na Udemy, é isso aqui, ó. Se eu botar Udemy e tiver, é onde você está se ferrando. Porque você pode fazer anúncios para pegar esse pessoal que está procurando por visagismo, que já é muito conhecido, mas você vai ser única e eles vão querer você. Porque só você tem um visagismo de sombra e luz. Por mais que você ache que não é tão conhecido, eu acho que é para maquiagem. E aí vai estar quanto aqui? R$39. Então, Ladeira, uma outra dúvida, só para eu tirar uma dúvida mesmo, ver se eu estou no caminho certo ou não. Porque quando eu falo de visagismo científico, o que eu vejo acompanhando no mercado, estudando? Que tem muita gente que faz o visagismo baseado no achismo. Ou seja, querendo dizer assim, o tamanho da tua testa vai dizer se você é mais inteligente ou mais burro. O tamanho do teu nariz vai dizer se você é mais grosso, se você é mais... não, o tamanho da sua boca vai dizer se você fala mais, se fala menos. E quando eu falo de visagismo científico, eu estou querendo dizer para ela que você não vai julgar a característica da tua cliente, quer dizer, não vai julgar a sua cliente, a personalidade dela baseado pela característica, que isso não é visagismo. Beleza, é o nome que você deu e é como é que você fundamentou o seu método. Beleza, você pode até usar isso para comparar o jeito certo e o jeito errado. O jeito errado é o visagismo tradicional, em que e o jeito certo é o visagismo que eu chamo de científico. Eu acho relativamente ruim o científico. Não, eu não vou usar o nome científico, eu só queria entender se estava no caminho certo ou não, se isso seria um diferencial mesmo ou não. Seria um diferencial, só que o nome científico ela não te diferencia. Qualquer outra pessoa que tem outro estudo científico é igual. Eu preferi um nome mais seu, visagismo do azeite e não sei o quê. Aí você vai ter que arrumar um nome. Mas científico, ele é um nome é domínio público. Você tem que criar a combinação, tipo, de sombra e luz foi seu. Esse é seu mesmo, entendeu? E é só um exemplo, você vai ter que encontrar o seu mesmo. E aí você pode até comparar o visagismo de maquiagem tradicional que vê por aí, eu encontro essa falha. E meu curso aqui, a minha técnica, ela encontrou esse gargalo e resolveu dessa seguinte forma. E aí você compara um com o outro. Aí vai estar lindo, porque realmente você diferenciou você do resto do todo, sacou? Saquei, entendi. Então, qual que é a grande sacada para cada um de vocês? Definir o quadro específico atraente, que a gente acabou de fazer com você, 2 opções, e ela achava que não dava, começou aqui falando, no meu não dá. E eu não entendo nada de maquiagem, eu provo para vocês que dá, todos os nichos dá. É um desafio, às vezes não sai tão fácil.
Vou dar uma dica para vocês. Escreve vários, conversa com pessoas, se realmente quer isso. Depois, se comprometa em desenvolver uma furadeira que vai ser eficiente para que o objetivo final seja alcançado. É isso que vai fazer vocês, ao longo do tempo, serem inesquecíveis. Porque vocês criaram uma coisa única, autoral, incomparável, que não tem em nenhum outro lugar do planeta, que a maioria de vocês tem curso que tem em qualquer lugar, e que vocês se eternizam. A mandala de anúncios, se eu continuar repetindo ao longo do tempo, daqui a 10 anos eu vou virar o mito do marketing. Se eu não tivesse dado o nome de mandala e ficasse só falando, gente, criem anúncios, não sei o quê, nunca eu seria eternizado. É igual você ficar falando de visagismo, nunca você vai ser eternizado. Só quem criou o visagismo mesmo que foi, que eu não sei quem foi. Vamos ver quem foi. Será que alguém sabe? Não, você pode falar, Lan? Não precisa o criador ser eternizado. É igual aquele método, cara, tem uma empresa de coach que é muito famosa, que eu esqueci agora, que botou o nome dele como nome lá. Até uma mentorada minha foi agora. É uma empresa gigante aí, que criou o nome, o método da empresa é o nome da empresa lá, sacou? O nome do criador. Uhum. Não é método CIS, não, é uma gringa, não é IBC também, não. Dale Carnegie é um caso clássico, é um Instituto Dale Carnegie. O nome ficou mais forte, ninguém nem lembra, porque o cara já morreu há muito tempo, mas o método ficou mais forte, só que, coincidentemente, o nome do cara é o nome do método. Mas o importante não é o seu nome ser eternizado, é a sua criação ser eternizada. É o método. Entendeu? Então, daqui a gente vai descobrir quem criou o visagismo. Foi Fernando Albury. É o pai do visagismo. Fernando Albury, em 1936, até hoje vocês usam. Porque o Gramado deu o nome de visagismo. 1936, melhor exemplo do mundo, um negócio que o cara criou em 1936, só é usado até hoje, porque ele deu o nome. Se ele não tivesse dado o nome, se tivesse falado, existe uma técnica que e não tivesse falado visagismo, esse cara estaria... ele é o exemplo clássico do negócio que ficou maior. Tem outros, o cara do Kumon, criou o Kumon. Aí o pessoal acabou de falar Pilates, Yoga, as grandes artes marciais. Eles deram um nome e criaram um método. Toda arte marcial é um método. Karatê é um método, Pilates é um método, Yoga é um método. Né? As religiões não deixam de ser métodos, né? O cristianismo é um método, que o cara botou a Bíblia, tem lá os mandamentos parados, sacou? O budismo, tudo, né? Então, o que você tem que criar? Sua própria religião. Beleza. E quando você usa a religião dos outros, você se comoditizou. Quando você usa visagismo, você é mais uma replicadora do método do Fernando tal. Não tem nada de errado. Só que vai ganhar menos e vender menos. Quando você cria o seu, ganha mais e vende mais. Agora, tem que ser bom. O visagismo lá, o cara estudou muitos anos até encontrar os padrões. O cara é um estudioso. Imagina que o Fernando fulano de tal é fodalhaço. O que você tem que ser? Mais foda que ele. Gente, eu vou ter que encerrar por hoje. Eu acredito que consegui passar a minha informação. Eu consegui explicar o que eu precisava explicar. Eu quero que vocês agora trabalhem e não se contentem com as primeiras ideias. Escreva muitos nomes, pense, repense. Pense no processo, o que é necessário com que o cara faça para com que ele consiga pendurar o quadro na parede dele. Para eu pendurar um quadro, eu preciso de uma broca e de uma furadeira. Depois eu preciso de um parafuso. E aí eu penduro o quadro. No caso de vocês, qual que é a sua broca? Qual que é o tamanho da broca? Precisa de uma bucha também para pendurar o quadro. Não tem como você pendurar o quadro se você não define o que é o quadro, qual foto que tem que estar lá, e o que é o decorado, o que você vai botar lá embaixo. Basicamente é isso. Agradeço a todos vocês que ficaram bravamente aqui até o final, foi a grande maioria. Espero ter ajudado, ter contribuído, que vocês criem furadeiras, quadros, decorados, criem métodos que vão perdurar ao longo do tempo, igual o visagismo perdurou. Entendeu? Muito obrigada, Ladeira. Leu. Beleza? Obrigado para todo mundo. E não se esqueçam que, botar o link aqui, quem quiser entrar na mentoria, de preferência manda hoje, porque a gente lê os primeiros e liga para os primeiros, mas não manda qualquer porcaria, escreva direito, porque a gente vai ligar para quem escreveu direito, e também
não se esqueçam de me mandar os prints da venda. Quem está vendendo aqui e não me mandar um print hoje, eu vou gorar e você vai ter a conta bloqueada no Instagram, na minha oração de hoje à noite. Você que está vendendo e não me mandou print, ó, a Raíssa me mandou hoje, então eu vou gorar, sua conta vai ser bloqueada no Google, no Facebook, tudo. Me mandem os prints de vocês que estão vendendo. Você que não está vendendo, trabalhe para me mandar o print logo em seguida. Beijo aí para todo mundo, um abraço, sucesso para vocês.